Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite aí, Bianca, Evelyn, Laudenir, todos os que estão presentes com a gente aí. Como foi a semana de vocês? Muito frio. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sim, tudo ok? Beleza. Eu tô sem meu retorno, aí fica difícil saber se vocês estão ouvindo e estão me vendo bem. Deixa eu até tirar esse cachecol aqui que tá bem frio aqui. Na região que eu estou aqui, nossa, parece que o negócio tá doido. Tive que ligar o ar-condicionado, senão a gente não aguenta não. O dia hoje tá muito frio. Acho que o inverno agora resolveu dar as caras mesmo. Então, boa noite aí. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente tem ali no encontro duas atividades para a gente hoje. Vamos trabalhar o desenvolvimento gerenciais da unidade um e que a gente vai ver nessa unidade um, né, o gestão, ambiente e as decisões. Então a gente vai ter ali os objetivos do aprendizado, que é entender o conceito da gestão e dos gestores que fazem as empresas funcionarem. Também a gente tem ali analisar as organizações a partir de um sistema aberto, o que quer dizer aberto? Um sistema amplo, sem paredes, vamos dizer assim, né? Que vai além da fronteira. Com o mundo da internet hoje, a gente pode dizer que as empresas estão todas se direcionando para esse sistema, não aquela que fica mais situada a trabalhar numa região, por exemplo. Essas empresas que ficam muito dentro desse segmento vão acabar ficando fora do mercado. Então, por isso que o sistema aberto é interessante. E você faz a venda dependendo da localidade que abrange as suas vendas, pode aí atuar 24 horas no ar fazendo venda, mesmo você estando dormindo, a venda está acontecendo, como acontece com muitas lojas virtuais nesse sistema. Entender o processo de comunicações da gestão organizacional, como que ela funciona, não só nesse segmento que a gente já está acostumado de chão de fábrica dentro das empresas, mas também a gestão em atividades de empresas online, que é o grande nicho de mercado de hoje em dia. Depois, ainda para complementar, a gente tem que compreender como ocorre esse processo da tomada de decisões, que são várias coisas ao decorrer que o gestor tem que analisar, dependendo aí da parte da inflação, da localidade, da cultura, da logística, são várias coisas que a gente também vai tentar explanar um pouco dentro desse conceito. E por último, perceber o papel das informações e dos conhecimentos na tomada de decisões. Hoje em dia, a maior fortuna que as empresas possuem são as informações. Você tendo informações corretas, fica muito mais fácil alcançar os objetivos, não somente nas empresas, mas também como na nossa vida profissional. E aqui também a gente vai abordar bastante esses tópicos dentro do estudo. E o primeiro a gente vai relacionar ali o desenvolvimento gerencial, o conhecimento, a comunicação e o aprendizado, acontecendo numa ligação, numa interação entre todos, para que a empresa funcione de forma afetiva para alcançar os objetivos. No tópico 2, a gente tem o planejamento organizacional e as variáveis ambientais que influenciam na gestão, que é aquela parte que eu falei para vocês da inflação que acontece lá fora, a política, o mercado, a cultura, a logística. E no terceiro tópico, a tomada de decisões gerenciais. Então vocês vão ver que vai ter vários níveis de decisões gerenciais dependendo do modelo que a empresa adota. O desenvolvimento gerencial, conhecimento, comunicação e o aprendizado são os principais conceitos sobre o conhecimento, a comunicação e o aprendizado, que se relaciona com os gestores da empresa ou das empresas, independente do tipo da organização, se ela for pública ou se for privada, qualquer outro nível dentro desse terceiro setor. As principais definições da administração e do gestor, ele vem ao encontro ao papel dos gestores na criação de condições referente aos recursos do ambiente adequado, que a gestão não trabalha sozinha, ela tem que perceber o quê? Ela precisa reconhecer o papel das outras pessoas para funcionar, né? Seus funcionários, para alcançar o quê? Os objetivos, as metas que a empresa pretende alcançar. Todo o pacote, principalmente humano, é muito importante e primordial para que as empresas consigam evoluir e acompanhar o mercado, principalmente com atualizações. O que vocês estão fazendo hoje? Isso aí é um passivo para a empresa, como eu já tinha comentado em outras apostilas. Que segmento, para que eles precisam alcançar esse objetivo? Para atingir as metas de modo eficiente, né, e eficaz. Mas o que ela precisa para isso? Para que isso aconteça? Planejamento, ela precisa da organização,
boas lideranças e o controle dos recursos. Quais os recursos? Os recursos que fazem a empresa funcionar, né? Recursos naturais, que é fundamental para a sobrevivência da empresa, dependendo do segmento que ela trabalha, se esse recurso ele é escasso ou não. Ele é de fácil acesso, ele é de difícil acesso, ele é renovável. A gente também vai ver isso no decorrer dessa apostila. A administração ela se relaciona com a função da gestão como um todo para alcançar os resultados positivos, claro, essa ideia tanto dos administradores, dos acionistas, também dos clientes interno e externo. Por que clientes internos e internos? Pode ser clientes, por exemplo, na região que você atende, ou ainda externos de exportação, ou de outro estado, de outro país, e assim vai entrando nos dois parâmetros, tanto do interno quanto do externo, falando em grosso modo para que a gente possa entender melhor. E os parceiros, é claro, que da sociedade em geral. Você vai ver, ele engloba tudo e é importante para todos. Depois, no subtópico, a gente vai para o conhecimento e gestão. O conhecimento vem das informações, como eu estava falando, que é um dos mais importantes para a empresa, que ela tem disponível sempre que precisar as informações na hora. Não pode ser aquela coisa muito enrolada. Ah, precisa lá de um login para ter uma informação tal. Ou eu preciso de uma pessoa em tal local de confiança para passar as informações certas. O funcionário não está muito satisfeito. Pode me passar algumas informações que pode trazer um prejuízo para a tomada de decisões dentro da empresa. Então, esse conhecimento realmente tem que ser um conhecimento ativo, um conhecimento que a empresa usa com eficiência e eficácia, vamos dizer assim, né? Então, disponível sempre que ela precisar, para planejar e tomada de decisões. Se ela não tiver esse controle, ela pode estar errando bastante aí, deixando a concorrência tomar conta do mercado. Então, qual é os conceitos desse conhecimento? Podemos dizer que temos aí os conhecimentos, que significa conscientização das pessoas envolvidas, ainda a sabedoria de todos, conhecimento, com certeza vocês vão ver que a gente vai falar muito disso, a cognição, a paciência de você saber lidar com as pessoas, não ter ninguém, por exemplo, se revoltando pelo tratamento, ou alguém que chamou atenção na frente de um setor que não deveria, e assim essa pessoa pode não produzir tão bem, percepção de quando falar algo legal para deixar a pessoa mais consciente, com mais amor à camisa, com vontade de trabalhar. Quem não gosta de um elogio? Ter essa percepção. Ou, às vezes, quando é melhor se calar, deixar a pessoa falar, desabafar, saber ouvir. A ciência da competência, habilidades práticas, capacidade de atuar no setor onde você está e também o aprendizado, querer aprender algo da maneira correta, da maneira satisfatória, que a pessoa aí consiga entender tudo claramente, dependendo do contexto que esse ensinamento vai acontecer dentro da empresa. Não com aquela ideia, a gente vai ter uma palestra, coisa e tal, ou vamos ter um curso, ou uma atualização, um workshop dentro da empresa. Aí, pô, dependendo do contexto como foi os anteriores, putz, que saco, de novo aquilo. O que a gente pegou daquilo lá? Isso daí que o cara falou, até eu sabia. Saber não tirar conclusões antecipadas. Não é porque uma pessoa, às vezes um funcionário, está no chão de fábrica e esse gerente vai estar, ou um gerente, ou um supervisor, administrador também vai estar ao encontro a essa palestra, vamos dizer assim, esse workshop, que vai ser dado pelo alguém que trabalha no chão de fábrica, vamos dizer assim, no nível financeiramente ou de cargo inferior, ela vai falar, não, isso tudo aí que ela vai falar eu já sei, nem vou prestar atenção, não, que você pode se surpreender. Por quê? Pode se surpreender. Quem realmente está lidando com a máquina, produzindo o produto, está no chão de fábrica, interagindo com as pessoas ao seu redor, vai saber falar muito melhor de uma solução ou de um problema para um todo do que o supervisor. Ou o supervisor talvez até não, mas para um gestor ou um administrativo que fica lidando o tempo todo com papéis. Não é a mesma decisão que você vai tomar simplesmente através de dados com problema que ocorre dentro do chão de fábrica, se você não ouve os seus funcionários. Você então pode cair aí numa solução errônea, né? Então é muito importante você ouvir, independente de que você já domine esse assunto ou acha que não vai ser importante. Primeiro você tem que ouvir, depois você julga se realmente esse assunto foi pertinente ou acrescentou no seu conhecimento ou não. Quem já não estudou uma coisa, por exemplo, mais de uma vez, já ouviu uma palestra mais de uma vez porque o cara era sensacional. Isso é normal, a gente
Não grava só a primeira vez que é legal. Quem não viu já um filme 2 vezes? Isso é normal. Então tem coisas que vale a pena, quando é bom, a gente repetir, a gente vê novamente. Só que a gente só vai saber se a coisa é boa, se a coisa é ruim, se a gente vê. A gente não pode ir 100% pensamento do próximo, né? Porque o gosto ou ensinamento daquela pessoa não vai ser igual à sua. Nós aprendemos de forma diferente. Então a gente não pode estar 100% indo com a ideia do outro. A gente tem que ver e depois a gente tira nossas conclusões. Isso é importante? Com certeza, dentro das empresas. Então, o conhecimento vem das experiências e das vivências das pessoas e dos saberes que ela tem ao decorrer da sua carreira, da sua vida. Muitas pessoas, por exemplo, que são mais idosas, que já têm muito tempo de trabalho, de vivência, entra dentro de uma empresa que às vezes não tem nada a ver com o ramo que ele já trabalhou, mas dentro de pouco tempo sobre a experiência, ele consegue já avaliar todo mundo que está ali, já consegue avaliar o sistema da empresa, como funciona a gestão, como são os gestores, os funcionários, o que está bom, se está ruim. Por quê? A vivência e a experiência de vida que ele teve em outros locais que ele trabalhou, ele vai trazer isso tudo à tona, ele vai contribuir com a empresa para isso. Entanto, que a gente vê que tem algumas empresas que dão preferência, uns 10% da empresa, a ser pessoas acima de 60 anos. Tá, mas como assim? Elas não vão produzir que nem um garoto jovem, não, mas não é para isso. É para ensinar as pessoas mais jovens a como a lidar no ambiente, como errar menos, saber o que eles podem ser melhorados, porque tudo que eles estão passando, eles já passaram. Então eles vão trazer outro tipo de ensinamento para essa pessoa que vai agregar para o ativo da empresa, para o conhecimento, o respeito, a moral, parte aí da ética. Isso a pessoa já tem bastante de como tratar ou até mesmo como resolver um problema que às vezes tem outras formas mais fáceis de resolver. Então contribui bastante a experiência assim das pessoas que atuam com a sua vivência. O conhecimento agora explícito que a gente vai falar, né? Que vimos aonde? Em documentos, né? Em manuais, livros, é o que a gente está estudando, a teoria, né? Programas de treinamento. Então isso é conhecido como explícito, conhecimento explícito. Ou a maioria das vezes fica obsoleto, né? Vamos dizer assim, fora de moda ou desatualizado rapidamente, à medida que o ambiente da empresa muda. Então, por isso que a gente precisa de uma atualização constante. Por exemplo, se você não tem, vamos ver uma coisa que muda bastante aqui, informática. Se você não está toda hora dentro, quem trabalha não só com informática, vamos colocar numa outra melhor que já vai para dentro da área de vocês. Que aí falando assim, nesse exemplo, fica mais fácil, mais claro para vocês. Área de marketing. Marketing de redes sociais, por exemplo. Porque as empresas hoje em dia estão trabalhando fortemente. Se você não estudar pelo menos uma vez por semana, tu não sai do chão, tu não acompanha o mercado. Ela está mudando o tempo todo. Por quê? Ela muda conforme a reação das pessoas. Então, se a empresa não tiver essa atualização, esse curso que ele fez há 2 anos atrás está obsoleto. Se ele não fizer um outro, um novo, ele não consegue acompanhar o mercado. Ele acaba ficando para trás. Então, ele precisa acompanhar as atualizações constantemente. Para que existe aí a pós-graduação? Exatamente para isso. Você se forma, por exemplo, em bacharel em administração ou em recursos humanos. E depois, dentro da tua área, você vai se especializar em uma área. E dentro daquela área, você vai não só fazer sua pós-graduação, você vai fazer vários outros cursos menores de pequenas atualizações para você se manter no mercado, porque o cliente depende da sua formação, da sua atualização. Você precisa conquistar o cliente de que forma? Dando um passo à frente dele, no conhecimento. O cliente acaba comprando de vocês ou procurando a empresa exatamente por isso, porque ela tem ali uma nova tecnologia que ela colocou no mercado, que aí tem um vídeo da empresa lá mostrando essa tecnologia, essa atualização, e eles vão o quê? Olhar isso. Quem que está fazendo isso nessas mídias de marketing está buscando os clientes, é o que os clientes estão buscando, atualização, modernidade. Olha aí as partes de celulares, por exemplo, de televisores, tem propaganda o tempo todo. Por quê? Eles estão se atualizando o tempo todo, eles têm que vender o tempo todo, eles têm que entrar na cabeça da pessoa e fazer ela querer comprar, trocar o aparelho dela mais antigo, que faria a mesma coisa que o novo, mas é um marketing funcionando. Por quê? Para a empresa também funcionar. Isso tudo vem ao encontro. Nossa parte do obsoleto aí, para a gente poder entender um pouquinho a desatualização. A gente tem que estar em constante atualização. Geralmente ele possui 4 características, né? A primeira é o conhecimento tácito, que é chamado algo mais pessoal, né? Ou formal, vamos dizer assim. Não é de propriedade da organização, porém ela pode ser
transmitida socialmente. Como assim? Se você trazer um conhecimento, como eu falei lá das pessoas com mais experiência no serviço, não é propriedade aquele conhecimento que ele tem da empresa onde ele trabalhava, porque ele saiu, porque é um conhecimento que ele tem. Isso que vocês estão fazendo, ninguém tira. É de vocês, é o conhecimento. Independente para onde vocês forem trabalhar, a empresa não é dona desse conhecimento. Ah, mas foi ela que pagou o curso para mim. Não, mas o conhecimento é seu. Então ela vai tentar tirar o máximo possível do investimento que ela fez com você. Mas a partir do momento que você saiu da empresa, você leva isso junto. Então isso ninguém te tira. Esse conhecimento não é da empresa. Ele é conhecido como um conhecimento tácito, formal, seu. Uma parte muito íntima. É uma coisa mais sua mesmo. Então, ele não é proprietário da organização, porém pode ser transmitido socialmente, porque você pode transmitir seu conhecimento para outras pessoas dentro da empresa, que isso é ótimo para a empresa, né? Trazer ali um passivo que pode ser repassado pelo funcionário que você contratou, que venha de outra empresa, e tragam ideias diferentes ou ainda pode aquecer o setor, com novas ideias e fazer a pessoa participar e pensar. Isso é muito importante. Depois a gente tem a segunda, que é o conhecimento orientado pela ação. Então é algo que eu faço e você repete o que eu faço. Vai ser ali a ação que eu fizer, você vai olhar como é que eu fiz, vai tentar fazer de novo e assim vai. Então, onde pode ser gerado através de novos conhecimentos também. Sempre o conhecimento, como eu falei, nós vamos falar muito sobre isso. Conhecimento é o que a gente tem mais de importante. Percebidos, vamos dizer assim, através de quê? De como aprender. Como você faz para aprender? Simplesmente ler um livro e deu? Não, tem formas de você saber como você aprende. Lembra que eu falei no início ali que ninguém aprende da mesma forma? Por isso que a gente não pode seguir a opinião do outro 100%? Você tem que tirar a sua própria opinião? Exatamente por isso. Porque cada um aprende de uma forma. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma turma nas 26 turmas que eu tenho no estado, que falou que o modo de eu ensinar para eles não conseguem entender. As outras, nossa, show de bola, todo mundo me adora, acho fácil demais do jeito que eu tento passar o conhecimento, mas com aquela turma não consigo me envolver, me entrosar. Por quê? A minha didática talvez não seja tão adequada para aquele tipo de aluno ou para aquela turma. Isso vai acontecer com as empresas também. Você não vai amar todo mundo que se esbarrar por vocês. Alguns vão amar e outros vão odiar. Isso é normal, porque você aprende diferente. Aí qual é a tática que um gestor pode fazer? Pega o funcionário que mais se destaca, veja se ele entendeu a tática que repassar para ele de ensino e coloca ele com essa pessoa que não conseguiu entender o meu ensinamento. E aí sim, ela vai também aprender, só que de outra forma, porque ele vai ensinar de uma forma diferente da minha. Ele entendeu, agora ele vai aplicar a forma do que ele acha mais fácil. E essa pessoa pode se enquadrar e se identificar com essa forma de aprendizado e vai acontecer igual. São tudo táticas, por isso que eu falei, a gente não aprende da mesma forma, nem com a mesma pessoa, nem do mesmo modo. Alguns aprendem mais com áudio, outros mais com os vídeos, outros mais lendo, alguns preferem livro físico da Uniaselv, tem alguns que estão agora anotando e sublinhando e assim, e tem outros que estão PDF, estão ali, ó, sublinhando igual eu faço, né, tudo certinho e tranquilo. Vão aprender da mesma forma? Vão. Você só tem que se conhecer. Você tem que saber qual é a melhor forma que você aprende. Depois dessa ainda a gente tem como aprender, como não esquecer, ou como lembrar também, né? E como compreender. Essa parte de compreender também vem muito de você trabalhar isso. De você compreender o pensamento do outro, compreender o porquê daquela decisão e não o porquê daquela, porque vocês vão encontrar no meio do caminho de vocês várias pessoas ou vários caminhos com várias decisões diferentes. Todas elas estão certas? Sim, porque cada um defende a sua forma de pensar. Por que a gente tem tantas religiões? Por que a gente tem tantos times de futebol? Porque cada um acredita no que acredita. Então, essa parte que você tem que compreender e respeitar como outra pessoa entende o que foi repassado para ela. Depois a gente tem a terceira, que é o conhecimento sustentado por regras. Como por regras? Quando você entra em algumas empresas, por exemplo, tem algumas regras para você seguir. Se você fizer fora dessas regras, você sai do padrão do planejamento da empresa. Então, as regras aí podem ser tanto inconscientes para lidar com as determinadas situações, que você, dependendo da sua experiência, isso já acontece, elas nos ajudam a poupar os esforços ou algo que já foi visto ao decorrer dos nossos conhecimentos.
As empresas hoje, o mercado está em constante mutação, transformação, constituído ou construído e reconstruído em nossas mentes. Então a gente vai pegar o que a gente já aprendeu e lembra a arte do copiar? Você vai pegar algo que você já aprendeu em outro local, em outra faculdade, em outro serviço, ou em um vídeo que você vê, vai aplicar dentro da sua empresa, mas você não vai fazer igual. Você vai fazer aquela arte do copiar e transformar para a sua realidade. Aí vem dentro desse nosso de seguir algumas regras. Mas eu acho que vai dar para vocês verem aí. Talvez quem está no celular não consiga ver tão bem. Mas tem no livro de vocês também, que é o espiral ali, o espiral do conhecimento. E aí a gente tem toda ela, como funciona, ou quais as regras que nós deveríamos seguir aqui e dar uma refletida sobre esse espiral do conhecimento aí, a construção do campo, com a nossa dimensão como pessoa. E o que é a socialização? É um conhecimento tácito, como eu já tinha comentado lá em cima, que você pode compartilhar as suas experiências passadas de outras empresas, de estudos ou de algo que você aprendeu em outro local, que vai trazer para você o quê? As habilidades que você já tinha dentro do mesmo setor, que pode contribuir para a empresa. Ou trazer, por exemplo, alguém de fora que ajude a pensar de forma diferente. Porque tem várias formas de você ver ou de chegar no mesmo caminho. Então não tem somente um. Por exemplo, se eu for em linha reta, caiu uma pedra no meio do caminho, quais são as possibilidades que eu tenho de chegar nesse lugar ainda? Pô, eu posso cavar um buraco debaixo da pedra e passar por debaixo. Eu posso subir em cima da pedra e pular por cima. Ou eu posso dar a volta na direita ou na esquerda. Ou ainda eu posso quebrar a pedra, conseguir na minha linha reta. Isso depende, cada um no grupo vai fazer uma estratégia. Nada acontece sozinho hoje em dia, então você precisa de várias pessoas para contribuir. Mas quando você traz uma visão de fora, você às vezes tem uma ideia bem interessante que talvez o grupo não tinha chegado ali, porque eles já estão na sua zona de conforto, não conseguem trazer alguns pensamentos muito renovadores, ou às vezes estão muito quietos, vamos dizer assim, não se atualizam muito. Aí traz alguém que sempre está meio no meio de atualização, no meio das empresas, né? E assim conseguem colaborar para agitar um pouco a galera aí. Falando dos conhecimentos tácito para o explícito, que é uma transição entre eles ali, de formas metafóricas, vamos dizer assim, analógicas, conceitos hipotéticos, essas palavras técnicas difíceis, eu tento trazer para vocês das formas mais práticas, mais português claro, para que a gente consiga entender. Então vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aí. Combinação, que é o conhecimento explícito, que ali a gente já tinha falado do tácito, agora a gente vai falar do explícito, que é a forma de um processo, um conceito, um sistema de conhecimento que tem a combinação de diferentes ideias. Lembra ali do grupo que eu falei? Pode ser por meio de quê? Como que ela pode acontecer? Através de reuniões, através de conhecimentos de documentos, de livros, de workshopping, de visita a feiras, como eu falei. Até eu falo para vários colegas meus que trabalham em empresas, pô, cara, você trabalha no chão de fábrica, pô, legal, você quer um cargo melhor, o que que você faz para isso acontecer? Pô, estou estudando, coisa e tal. Falei, mas além do estudo, o que mais você faz? Quando tem uma feira, você vai? Não. Falei, por quê? Ah, não é do meu setor, é para gerência. Mas se você for, quando você for conversar com seu gerente, vocês vão falar a mesma língua. Porque o que você viu, ele viu também. E talvez ele tenha um pouco conhecimento maior do que o seu, porque ele atua na área, mas ele vai ver que você tem um interesse para essa área. Pode ser que ele te ajude. Uma oportunidade, ele vai ver o seu interesse e isso pode colaborar para você chegar no seu objetivo mais fácil. São táticas que vocês vão fazer aí dentro do planejamento de vida, que a gente também vai falar disso. Internalização dentro desse conhecimento explícito que a gente está falando, para o tácito, vamos dizer, uma transição, agora o inverso, do documento para a prática, conhecimento tácito, no caso que a gente está falando, uma forma de modelos mentais. Como assim, professor? Técnicos, onde são aí compartilhadas as ideias. Você pode fazer ali, através de reuniões, onde cada um vai falar sua experiência sobre o setor. Pode colocar como um contexto, uma pauta para a reunião, sempre em cada reunião alguém trazer algo novo. Como algo novo? Algo que você leu de algum lugar de informação, de vários sites confiáveis dentro do setor das empresas. Por exemplo, eu quero saber quantas feiras ocorreram no mês de
de julho, ou vai ocorrer dentro do nível Brasil. Aí cada um vai fazer o seu dever de casa, vai ficar responsável de falar sobre as feiras, como foi as feiras passadas, quais foram a meta de vendas que eles tiveram dentro desse setor, qual é a parte de interesse que talvez poderia interessar a empresa que vocês atuam a alugar um stander e expor as suas ideias, qual é o tipo de cliente que tem, qual é o tipo de mercado ou de parceria que pode encontrar dentro desse local. Então são coisas novas que vocês podem trazer para debater dentro da empresa. Isso também pode acrescentar em alguma ideia nova, porque as ideias novas elas geralmente surgem através de conversa e trazendo outros pensamentos. E isso pode agregar bastante dentro de uma empresa. Então, compartilhar as informações, como a gente viu aí, é muito importante. Para que as organizações aí consigam administrar de forma eficiente, satisfatória, que ela precisa, né? As informações. Dentro disso, ela vai conseguir trazer os ativos. Então, ela tem que se adequar às mudanças, eficaz, vamos dizer, através dessas informações. Aprendizado constante. A empresa não pode parar de se atualizar ou dos seus funcionários se atualizarem, não pode parar no tempo, porque quem trabalha, por exemplo, do exemplo que eu dei de marketing, fica para trás dentro de pouco tempo, se não continuar se atualizando. Gerar criatividade e inovação para as empresas hoje é primordial. E onde você vai encontrar isso com mais facilidade? Através de feiras. As feiras é o grande lance que as empresas têm de ficar na frente. Hoje mesmo, parece no Jornal do Almoço, eu vi uma empresa, ou não sei quantas empresas, sei que eram muitas aqui do Rio Grande do Sul. Foi para a Alemanha para ver lá maquinários das empresas modernos que tem lá, vendo qual é a utilidade deles e o que eles podem trazer de benefício para dentro da empresa deles no Brasil. Pô, achei fantástico que essa parte de decisões de gestores pode ser muito válida. Tá, mas para que eles vão fazer lá comprar uma máquina para botar dentro da empresa? Pô, eles podem reduzir a mão de obra e aumentar a produtividade, com certeza. Por quê? A máquina vai funcionar 24 horas no ar. Já o humano não funciona 24 horas no ar. Ela vai ter que funcionar pelo menos em 3 turnos. Dentro dessa loja do maquinário, não que ele não vai deixar de trabalhar nos 3 turnos, que a máquina vai trabalhar direto, mas precisa de pessoas para operá-la. Então aí ele já vai dar uma olhada e ver se compensa. Ele tem que fazer todo um planejamento até de produção para que essa máquina ela consiga produzir, por exemplo, no seu limite máximo, né? Ele aproveitar o máximo de produção dela. Então, para que a máquina dê tudo de si, ele vai precisar de mais pessoas operando, aumentar outros níveis de setores para que a produção consiga alavancar e, claro, contar com a equipe que faz funcionar, que é a equipe de vendas, de marketing. E sem isso não adianta nada eu comprar uma máquina, fazer um planejamento de produção, de aumento de produção, se eu não tenho ali um planejamento de vendas do mercado. Primeiro eu tenho que ter o meu planejamento de atuação e depois de produção. Não adianta eu ter o inverso. Primeiro de produção e depois de ação. Tem que ver o inverso, é claro, tem que fazer todo um planejamento anteriormente. Então focar em ações racionais, que seja realmente pé no chão e decisivas, importantes para que a organização consiga gerar o conhecimento aí e ampliar o seu campo de atuação e sua produção. Aqui também a gente tem uma figura que ele nos traz o conhecimento como vantagem competitiva. Vamos ver se eu acho ele aqui. Essa parte aqui, que é informação, como eu falei, informação é tudo. Criação do conhecimento, que você vai fazer com as informações que você tem, você está enriquecendo o seu conhecimento. Com isso, você vai gerar inovação, com essa sua nova ideia, com esse novo planejamento, contínuo, claro, e com isso você vai ter as vantagens competitivas. Formando tudo isso, é o sonho de toda empresa. Cada um tivesse uma ideia dessa e realmente funcionasse ao seu nível. Isso é bom demais, mas é claro, ele tem que ter todo um planejamento para que isso ocorra. Então a gente vai ver um modelo, ou vários modelos, né, de conhecimento, entre 5 etapas. Por exemplo, o compartilhamento do conhecimento, nós vamos ver a criação de conceitos, as justificativas, a construção, a difusão interativa desse conhecimento, então, de vez em quando misturar algum setor, para o pessoal saber como funciona, reunir todo mundo para uma reunião geral da empresa, fazer todo mundo conhecer todos os setores da empresa, ou conhecer todas, ou grande maioria dos produtos que a empresa
fabrica, mesmo que forem setores diferentes, os funcionários conheçam a empresa como um todo. Então, essa parte aí de difusão interativa seria essa parte realmente misturando um pouco os conhecimentos para poder gerar novas ideias. Que é o ciclo do conhecimento. A gente vai falando dele enquanto vocês estão dando uma lida aí nesse conceito. As empresas, o que elas precisam nesse caso, as empresas? Ferramentas adequadas, como a gente viu aí do pessoal que viajou lá para a Alemanha, aqui do Rio Grande do Sul, mas não só nível Rio Grande do Sul, foram pessoas de todo o Brasil nessa feira aqui, internacional, que é bem interessante. Então, para muitas empresas, isso é válido, é um ativo também, um investimento de futuros investimentos, né? Ferramentas, então, adequadas, de gestão e de conhecimento. Gestão de conhecimento são parceiras, claro, como também a infraestrutura adequada. Se eu, por exemplo, investisse naquela máquina que estava lá, é claro que eu vou ter que ver toda a logística da minha empresa. Troca de funcionário, troca de máquinas, o que eu vou fazer com a máquina mais antiga, se eu vou vender ou se eu vou ampliar, o que eu preciso aumentar para que a máquina dê tudo de si. Então, essa parte aí adequada. Materiais tem disponível para a quantidade que essa fábrica tem, potencialidade que essa máquina tem de produzir. Eu tenho material disponível, tenho acesso à tecnologia suficiente para poder fazer os pedidos, todos os outros que vêm ao decorrer da produção dessa máquina. Então, toda essa parte também que tem que ser analisada dentro desses projetos, tá? Facilita aí o processo de aprendizado para criar e inovar dentro da empresa. Os objetivos dentro desse contexto que a gente está falando é trazer o aprendizado para as pessoas, como geral, para os funcionários, diferencial aí importantíssimo que as empresas, as organizações devem, né, adquirir. Sempre isso está sempre atualizando não só as pessoas, mas fazendo elas se interagirem entre si. Então, a gente tem aqui a gestão do conhecimento, como vocês estão vendo ali a parte de TI, que é a parte de comunicação, de interligação, de informação, as pessoas, os processos e também a colaboração. E no centro a gente tem aí gestão do conhecimento. A gente está vendo, é a nossa maior fortuna. Então, é necessária a relação de vários elementos para que as empresas alcancem os seus resultados e gerem o conhecimento. Podemos dizer que a gestão do conhecimento é um conjunto de esforços visando o quê? Visando criar novos conhecimentos na organização. Para quê? Né? Para incorporar aos produtos que naturalmente vão ser fabricados ou produzidos e os serviços prestados. A empresa ela precisa o quê? Canalizar, né, o conhecimento. Então, colocar isso realmente centrado dentro dos setores, que possa ser desenvolvido por todos. Então, por isso que eu falei aquela parte de sempre centralizar, misturar um pouco para criar novos conhecimentos e isso também que envolva a todos. As informações ela não serve simplesmente parte só da administração. Não, todos eles têm que falar a mesma língua. Por isso que a gente tem nas empresas a visão, a missão e todas essas partes aí em conhecimento para todos. Todos eles têm que ter o mesmo pensamento para alcançar o mesmo objetivo. Agora, se for só a área de gestão e a área administrativa que ficar sabendo qual é a visão, qual é a missão da empresa e os outros não, eles vão trabalhar sem um anexo, sem algo a ser um objetivo a ser alcançado. Então, por isso que essa linguagem tem que ser realmente para todos, ter realmente um planejamento. Uma geração aí, o exemplo que a gente pode dar, a geração de incentivar as pessoas expondo as suas ideias. Então, por isso que é importante você ouvir desde da pessoa que varre o chão lá, desde o cara lá do administrativo. Todos eles colaboram. Todos eles têm uma visão diferente. Por exemplo, esse cara que varre lá o pátio, capina, planta, faz um jardim bonito para que vocês tenham uma visão mais confortável no caminho do trabalho, ele também trabalha para a empresa, ele pode ter uma ideia também de como que você vê essa empresa. O que você mudaria? Vocês já perguntaram isso para alguém que trabalha talvez num setor até um pouco bem diferenciado de vocês dentro da empresa? Por quê? Uma das visões dele às vezes pode ser o mais simples possível, mas ele é o nosso público, ele acaba sendo o nosso cliente. E a visão dele é que as outras pessoas que não trabalham dentro da empresa talvez tenham também. É importante para tomar as decisões, modificar algo, trazer, por exemplo, uma visão melhor para a empresa, certo? Então, tudo é importante.
Muito bem, então a geração aí a gente já falou, a organização, falando um pouquinho dela, depois que as informações já foram coletadas por todos os setores ou todas as pessoas, transformar em uma forma eletrônica. Como assim? Pô, se vocês estão tendo uma reunião, tiveram já a reunião, a pesquisa, que cada um ficou responsável de fazer sobre feiras, sobre nova tecnologia, sobre novos materiais, e vocês só tiveram essas ideias nas feiras com outras pessoas. Agora está na hora de, por que eletronicamente? De descrever, de fazer a parte experimental, focado para o nosso nível aqui, que é a teoria, teórico. Para isso, a gente precisa estruturar ela no documento para ser apresentado. Então, ter essa organização de todos os pensamentos na colaboração. Dentro desse, a gente tem ainda o desenvolvimento, que seleciona ou deseja ou tem a intenção de selecionar os materiais, que ele pode evitar o excesso, que hoje em dia as empresas tendo excesso, isso não é bom. Você tem que realmente calcular o que vai ser vendido para comprar exatamente o que vai ser fabricado naquele tempo. E não para todo o produto que, por exemplo, você fechou a venda. Não, mas saber qual é a sua potência de fabricação, de estoque e de entrega, para que você compre a sua matéria-prima a modo que isso vai saindo. Porque às vezes você fez um pacotão lá de venda, não sei de quantos milhões, e você compra tudo de uma vez só, a matéria-prima, mas você tem uma logística para pôr isso tudo no local, para ficar armazenado? Será que esse dinheiro não podia servir para fazer uma outra atividade de dinheiro dentro da empresa, de um produto que vai ter uma sequência? Então, tudo é uma questão também de planejamento, né? Então, evitar o excesso e também a poluição aí de informações e de conhecimento. Como assim, professor? Poluição. Resume o que você vai passar para outra pessoa. De preferência, como eu faço com vocês em algumas coisas do livro. Eu trago algumas palavras mais do nosso dia a dia. Ali ele vai te trazer muita coisa técnica, que às vezes a gente tem que ver o sinônimo de que ele quis dizer, ou não entende numa primeira, tem que ler 2, 3 vezes para poder entender. Mas quando você é mais simples e objetivo, dá um exemplo aí daquela coisa, pô, entendi, show, passou direto. E assim você, através daquele exemplo que você deu, às vezes é bem bobo, a pessoa grava. Trazendo exemplo para dentro de uma explicação, de uma palestra, de um workshop para as outras pessoas, é muito mais fácil de você obter o conhecimento entrelado para você mesmo, né? Vamos dizer assim. Então a gente ainda tem a da distribuição, como as pessoas acessam esse material ou como elas vão ter acesso a ele. As organizações, no caso, têm fácil ou difícil acesso. Mas dependendo de quê? Claro, você vai colocar em cada setor o que é necessário para cada uma delas saberem. Não tem como você também abrir todas as informações da empresa para todos. Por quê? Não funciona. Para que eu vou precisar saber da área, por exemplo, de RH, de seleção, de como funciona, ou como que eu faço lá os 90 dias do funcionário, ou quais são os parâmetros que eles devem seguir para manter no emprego, se eu não trabalho nada disso? Eu trabalho lá no chão de fábrica. Não, mas eu posso trazer para você algumas coisas referentes ao estoque, à quantidade de compra ou do que de venda que eu vou ter que fabricar ou produzir dentro desse tempo. Então, tem algumas informações direcionadas ao meu setor que não necessariamente eu vou necessitar dela, mas eu vou ter uma consciência de quantos produtos vão ter que fazer ser produzido aquele mês para fechar a meta. Isso vai também me ajudar a acelerar ou não acelerar a minha própria produção, porque o meu trabalho contribui para que essa meta seja alcançada. Então, dentro dessa parte aqui, também é bem importante, né? Porque o conhecimento é a vantagem competitiva que todas as empresas têm. Então, dentro dessa visão aqui, a gente consegue se planejar bem mesmo e fazer que todos que participem dentro da empresa tenham a mesma visão. Bom, vamos lá. Em tempo de qualidade e de quantidade, correta? Também aqui essa parte de vocês analisarem quanto tempo eu tenho para entregar um produto, qual é o tipo da qualidade. Ah, não, mas eles colocaram lá um produto inferior e a máquina ela não está produzindo, está vindo com bastante problema, saindo bastante defeito, porque a gente estava acostumado com uma matéria-prima, mas aí ela aumentou demais, resolveram colocar uma outra. Então, dependendo também, eles têm que dar uma olhada na qualidade do produto que está sendo usado para confeccionar o produto final, né, da matéria-prima.
e a quantidade, quanto é que ele vai ter que produzir para fechar uma meta daquele mês, daquela semana, quinzena, depende do planejamento. Mas é importante quem está realmente envolvido na produção ou na venda saiba exatamente, por exemplo, de quantas peças quem trabalha na área ali de venda, quantas peças eles têm que vender para poder pelo menos pagar toda a despesa da empresa. Isso também tem na metas. O que passa de lá é lucro, mas se ele não passar, ele não pode ficar inferior àquela meta. Então ele tem que ralar a camisa, mas ele tem que saber também qual é o objetivo da empresa e qual é a meta que a empresa pretende chegar. Beleza? Não só a de pagar as contas, mas de obter o lucro. E essa é a razão da empresa existir, né? Ter o lucro. O conhecimento é o principal recurso para as empresas e aqui a gente tem o papel da comunicação, que tem na busca, né, pelo conhecimento, desenvolvimento gerencial. Então aqui a gente vai falar de todos os profissionais. Desenvolva aí a comunicação, seja em maior ou menor grau de complexidade de setores ou de escala de poder. Os gerentes aqui, eles gastam cerca aproximadamente de 80% do seu tempo fazendo o quê? Comunicando, com a comunicação. É o que ele precisa fazer. E em todos os setores, saber o que está acontecendo. E ele faz de que forma? Ele faz presencial internamente, com os funcionários, andando dentro da empresa, vendo as situações no geral, financeira, de compra, de venda, de almoxarifado, de chão de fábrica. A comunicação dele tem que ser geral, porque ele é o gestor, o gerente da empresa. E ainda, ele, além disso, ele tem o quê? Por telefone, falando com fornecedores, falando com estratégias novas, recursos, parcerias, também através de reuniões que ele faz, deve-se fazer constantemente com todos os funcionários, ou pelo menos com um representante de cada setor, e também passando e-mails, que eles vão ter aí vários colaboradores que eles vão ter que ter contato imediato. Não é porque fez uma venda com um cliente que está tudo certo, está tudo ok, fechou. Não, ele tem que ter uma constância com esse cliente, porque quem é visto é lembrado. Mesmo que o cliente não comprou um mês, falhou 2, 3, 4, ele tem que entrar em contato com esse cliente em potencial, o que aconteceu. Pode ter tido uma doença em família, pode estar passando por uma crise, ou simplesmente um concorrente resolveu combater o preço que eu ofereço. Mas como é que eu vou saber disso? Só tendo contato com o cliente. Então, todas essas partes aí faz parte da gestão. Ele tem que estar por dentro disso, principalmente na maior escala. Ele tem que se preocupar mais de cima para baixo. E o resto tem ali o seu subordinado, onde ele delega funções. Mas é claro que ele também tem que saber as funções de cada um, relatório de cada um. Por isso que eu falei em cada reunião, ele ter ali um gestor ou um gerente de cada setor para ele estar a par de toda a logística da empresa, de todo o segmento, fechando aí o ciclo. Então, o gestor, ele deve ter uma comunicação bem clara e objetiva entre todos os envolvidos, apesar que a gente sabe que não funciona muito bem assim, não é bem assim, né? Algumas pessoas não sabem se comunicar, elas realmente são estúpidas ou não são simpáticas, não lidam muito com a ética, vamos dizer assim. Como assim, professor? Chama a atenção de uma pessoa na frente da outra, faz essas coisas absurdas que ainda a gente vê que isso acontece no mercado. Às vezes está com sangue quente, desconta em cima de uma pessoa que não tem nada a ver. Então, isso acontece também. Então, isso tem qualidade de gestores que também são avaliadas dentro das empresas. Então, apesar de não saberem aí a diferença entre informação e comunicação. Tem duas partes bem diferentes quando você quer informar algo e quando você quer comunicar. Tem que saber um pouco da diferença entre os dois aí. Tá, mas o que é um e o que é o outro? Informar, a gente pode dizer que é algo assim, que envolve as pessoas, né? E que tem uma determinada informação dentro dessa lógica que você quer informar, por exemplo, de produção que foi batida, que alcançou, e ainda a gente tem a comunicação, que ela tem aí o objetivo de provocar as reações nas pessoas. Ela precisa ser, ou ela precisa estar mais capacitado, né, para falar, ou saber ouvir, por exemplo, o que pode motivar a galera. Pô, pessoal, olha, hoje está o 23º dia do mês e a gente já bateu a meta. Se a gente conseguir passar aí 80% sobre essa margem, vocês vão ganhar aí um bônus no final do mês. Olha que felicidade que a galera vai ficar. E todo mundo vai ter o quê? Incentivo para conseguir produzir mais
com a mesma quantidade de pessoas. Olha que lindo, maravilhoso para a empresa. É vantagem ela pagar esse bônus para os funcionários? Com certeza, porque ela também está lucrando. Então são todas essas partes de comunicação que chamam a atenção. Ela tem que saber falar com as pessoas e envolver. Agora, se for aquele gerente ou aquele gestor, pô, que o cara ninguém aguenta, maior pé no saco, cara, né? Ele vai falar um negócio desse e falar, eu não quero esse bônus, não. Esse cara mala aí, coisa e tal. Eu vou produzir do jeito que eu produzo e deu pra bola. Para a empresa isso não é bom. Então, a parte da comunicação, como você fala com as pessoas, isso é muito importante. A pessoa tem que tentar ou pensar em te seguir e não te obedecer. Essa é a questão que um gestor bem qualificado, bem preparado, ele passa para as outras pessoas. É que nem quando a gente fala em política. Claro que eu não vou falar de política aqui, mas um exemplo. Quem não gosta lá do Barack Obama, né? Pô, o cara é show de bola. Todo mundo, quando aparece na televisão, gosta dele. O cara é simpatia em pessoa. Não conheço ele, mas gosto dele demais. Por quê? Ele passa isso para as pessoas, carisma. E é assim que um gerente tem que ser. Tem poder nas mãos? Tem. Mas ele sabe fazer? Sabe fazer. Mas tem que ser ignorante? Tem que ser estúpido? Não precisa. É bem diferente que nem lá a gente for comparar o Trump. Olha o Trump. Trump era mais, né? Cara de nariz em pé, mais prepotente, bem, vamos dizer assim, badalado, um cara polêmico, né? Diferente do Obama. Então, são duas comparações, por exemplo, na minha visão pessoal, que tem uma diferença. Se algum desses dois fosse um patrão que eu fosse escolher, é claro que eu ia querer o Obama. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem como é importante isso. Sem conhecer o cara, eu já tenho uma visão de fora de qual eu escolheria. E assim também é dentro da empresa. Muito bem. Então, aqui, saber falar e saber ouvir, com certeza, é importantíssimo. Nós somos bons falantes, mas não somos bons ouvintes. Isso a gente tem que trabalhar na gente. O mundo está mudando um pouquinho, a gente está começando a aprender a fazer isso, mas ainda está um pouco distante. Então, assim, a gente pode socializar, né, com os saberes ou com o que sabemos e através de quê? De perguntas, gerações de discussão, trazer algo melhor ou algo novo para dentro do nosso setor, trazer para dentro das pessoas. Por exemplo, pequenas ideias de quem trabalha dentro de uma parte administrativa, dentro de um escritório, que senta lá, sei lá, 7h30 da manhã e sai às 6, 7 horas da noite. Pô, e lá é só uma parede branca cheia de computador e um monte de gente sentado lá, né, fazendo o seu trabalho, mas não tem nada assim que agrade, de vez em quando tira a sua atenção. Você sempre sai de lá estressado. Uma pequena ideia que pode vir, pinta uma parede de verde, faz um desenho na parede, né, bem bonito, chamativo, que a pessoa possa olhar e viajar um pouco assim sei lá, uma mata amazônica com tigre, sair um pouco fora da realidade, ou simplesmente um pezinho de planta, um negocinho assim legal. Tem algumas empresas que trazem até alguns bichinhos para dentro da empresa, um gato, um cachorro que fica circulando por ali, que em vez em quando passa encostando nas pessoas e tira a atenção da pessoa. Isso é bom, não é que tira a atenção, tira a atenção da pessoa. Você fica muito centrado, em vez em quando você precisa desviar um pouco do seu sistema. Igual a empresa que tem aí do Google. Se vocês olharem a empresa, lá tem mesa de sinuca, tem totó, não tem um horário fixo. Tá, mas isso funciona? É uma bagunça? Não, funciona. Você só tem que saber como isso funciona, de que forma. Então é dentro desse contexto para trazer qualidade de vida para o funcionário. Ele vai acabar produzindo mais, consequentemente. Então trazendo aí algo melhor e algo novo para a socialização ou para a vida do funcionário dentro da empresa, que os dois vão sair ganhando. Então, a comunicação é um processo de troca de informações entre duas ou mais pessoas, com a intenção de quê? De motivar e influenciar o comportamento do outro. E isso é o que vai trazer essa ideia que a gente está tentando lançar para vocês aí. É o processo de comunicação ali, o emissor, certo? Quem quer falar, o meio da mensagem, que vai ser a ligação, e ali o receptor de quem vai chegar e ler ou ouvir essa mensagem. O que a gente precisa então? O que necessita acontecer, né? O emissor, que é alguém que deseja transmitir uma ideia, para onde? Para outra pessoa, que é chamada de receptores, dependendo da quantidade da pessoa. Já o receptor, que é o ouvinte, ele recebe a mensagem, interpreta e vê o seu significado. Ainda ele pode dar um feedback
é um retorno sobre a mensagem que ele captou, o que ele aprendeu, o que ele entendeu. Dentro dessa lógica, a gente vai ter aí a comunicação. Ela apresenta 4 funções dentro desse contexto, que é o controle, que busca o controle do comportamento através das regras, ou dentro do trabalho, as regras que a empresa segue, né, dentro desse contexto. Depois a gente vai ter a motivação, que vai estabelecer que uma pessoa deve fazer ou que ela não deve fazer, porque se entrar dentro de uma empresa e não tiver, por exemplo, o que eu vou fazer dentro desse setor? Senta aí que você vai aprender e já vai vir um monte de coisa para você fazer. Não, ele tem que ter algo que ele possa contribuir, beleza? Que ele vai saber realmente qual é o papel dele dentro da empresa, o que ele realmente está ali para... O que estão esperando dele, quais são as funções que ele vai fazer. Então também é importante ser bem clara dentro desse segmento, orientando sobre as metas que a empresa realmente tem a cumprir. Então ele também vai ter uma meta a seguir, se ele não alcançar a meta pode dar problema. Os resultados a serem alcançados dentro dessas metas, e também a gente tem as expressões emocionais dentro do contexto no local de trabalho, como a pessoa está, que pode contribuir ou não no grupo. Avaliar como as pessoas expressam os seus sentimentos é muito importante. Por isso que algumas pessoas também têm psicólogo dentro da empresa, que vem uma vez por semana, que às vezes a pessoa está ali tão estressada. Quem fica realmente no computador o tempo todo tem essa parte de dor de cabeça, ficar estressada, o social às vezes não funciona direito. Por exemplo, tenta conversar aí dentro dos setores de vocês, das empresas, 1 hora direto com quem trabalha com a TI, né, com programação dentro da empresa. Você vai ver que ele realmente não é uma pessoa que é socialmente, vamos dizer, que nem uma pessoa de chão de fábrica. Ele é uma pessoa que mais fechada, às vezes não sorri à toa, está sempre conectado na internet o tempo todo, não te olha muito nos olhos, né? Porque ele está um pouco estressado, é a vida, é o contexto dele ali de ele máquina o tempo todo e ele acaba modificando um pouco a vida dele. Então isso também pode trazer aí essa parte de dar uma liberdade da pessoa se expressar, de conversar com a outra, botar um pouco para fora os elementos que ficam para elas, né? Então, expressar os seus sentimentos. Ser um bom ouvinte. E depois, para finalizar, as informações aí que facilitam na tomada de decisão, como a gente já vem falando ao decorrer aqui, né? Que permite que as pessoas tenham acesso às informações relevantes para a empresa. Bom, a gente vai ter aqui algumas falhas de comunicação. Exemplo aí, que tem que transmitir algo claro, né, para a empresa. Não pode ter aqui dentro de alguns gestores que a gente mencionou, a falta de clareza nas ideias. Igual essa turma, por exemplo, que eu falei que tem problema, dentro das 26 turmas que eu tenho no estado, e tem uma que eu tenho problema, que eu não consigo me identificar com esses alunos, ou os alunos não conseguem se identificar com a minha ideia. Então falta a clareza nas ideias, na comunicação da gente, que eu ainda não encontrei qual o caminho de chegar até eles. Então, quando o emissor não tem o domínio sobre aquilo que vai comunicar. Eu tenho domínio do que eu comunico? Muitas vezes sim, muitas vezes eu tenho mais a teoria, mas quando você tem a teoria com a prática, aí a sua aula já muda totalmente, porque você traz a sua realidade para dentro da comparação da teoria, porém, em alguns contextos, a gente não domina. Eu domino espanhol? Domino espanhol, tranquilo. Só que tem algumas partes gramaticais que não são tão fáceis de pessoas que nunca tiveram contato com a língua entenderem logo de primeira, de segunda, de terceira, ainda mais a educação que a gente tem hoje. Consegue fazer que metade da turma preste atenção e a outra metade não está nem aí. Então é difícil alcançar todo mundo. E essa é uma turma dessa forma. Que pode acontecer também dentro da empresa. Isso daí eu não vou nem prestar atenção que eu já sei. Eu trabalho com isso. Alguns funcionários mais antigos têm essa ideia. Não quero ouvir o cara, o que ele está falando aí é teoria, ele nem sabe o que está falando. Eu trabalho nisso desde quando eu era pequenininho. O cara trabalha já 50 anos dentro da empresa. Mas aí que tá. Por quê? Ele não está querendo se renovar, ele não está querendo se atualizar. E isso vai trazendo as ideias para baixo. Falta de clareza, falta de comunicação, não só do interlocutor, mas também de quem é o ouvinte. Tem que ter aí as partes de ligação das duas formas. A comunicação tem que ser múltipla, beleza? Diferença da comunicação verbal, produzida pelo corpo, e às vezes causa um impacto negativo
para quem observa. Por exemplo, se eu começar a dar aula e fazer, pô, galera, não sei o que lá, as empresas, meu braço sai toda hora daqui, e não sei o que lá, o cara fez assim, vocês vão ficar prestando atenção em mim, não. Vocês vão ficar prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu falo muito com o corpo e isso tira atenção. Então também isso aqui envolve muito. Mas a pessoa também que faz assim, ah, pessoal, a aula de hoje aí, o problema, a codificação, que falta seja clara e o timbre de velocidade da voz adequado, também você vai perder o interesse pela aula. Você tem que tentar trazer para vocês a parte de que eu falei para vocês, não sei se foi para essa turma, é praticar a oratória. Por quê? Quem deseja trabalhar dentro da administração ou dentro de algum setor que vai lidar com pessoas, vocês precisam falar pausadamente, com um tom de voz mais claro, não trazer muitos ruídos, outras interrupções de fala, né? E isso aí também vai, tudo vocês vão aprendendo. Para quem pretende atuar dentro dessa área, é importantíssimo. Vocês viram ali que 80% do trabalho ou do tempo do gestor é na comunicação? Vocês também vão ser isso aí. E desses 80%, eu garanto que 50% é falando, é através do telefone, é ao vivo, a cores. Por exemplo, quem trabalha com telemarketing sabe que se ela tiver, você reconhece logo, quando alguém te ligar que ela não está bem, ou ela está com raiva, ou não está feliz, através da ligação ela fala com você, tu já sabe. Ou quando ela não gosta do que está fazendo. Quando ela te ligar, tu já sabe. Ela está feliz, não está, né? Porque a emoção que ela transmite através da voz também pode ser trabalhada. E você pode, então, entender de forma positiva ou negativa. Tudo influencia, certo? Então, um problema na comunicação tem que ser visto isso também de cada setor. Como que o telemarketing pode melhorar isso, por exemplo? Alguém da empresa contrata alguém anonimamente, pagando, que tem empresas que fazem isso. Eu conheço mesmo que já tentaram me contratar uma vez, mas era para um setor que não tinha nada a ver com a minha área. Você paga alguém desconhecido pela internet mesmo. A pessoa tem que avaliar a tua empresa, o tratamento, ou fazer, simular uma venda, que você vai comprar algo, e ver como que o funcionário tal, como a empresa tal te atende. E isso tanto no telemarketing quanto presencial. E a pessoa no final não vai te comprar nada, mas ela quer ver como você atende ela. Aí às vezes eles contratam até mais de uma. Alguém com a roupa mais vestida, uma marca, uma Tommy, ou sei lá, Mizuno, ou qualquer outra marca aí, Nike, conhecida, marcas mais caras, ver como que eles vão tratar essa pessoa que está bem vestida e manda uma outra mais normal. A camisa básica, assim que nem a minha, polo e tênis, e bem tranquilo do jeito que eu tô aqui mesmo, uma pessoa básica. E ver o tratamento, se é diferenciado, se não é, como que tá sendo, se a pessoa te deu bola, se a pessoa realmente quis te mostrar o produto, simplesmente viu que tu não tinha dinheiro para comprar e não te deu ideia, porque nem sempre um cliente que ele esteja mal vestido ou em qualquer outro lance, não tem dinheiro para comprar um produto. Eu conheço várias pessoas que andam de gravata, mas moram de aluguel. E eu conheço várias gente que nem dente na boca tem direito e tem umas 5, 6 máquinas agrícolas que custa 2 milhões cada uma. E aí? Então a gente não pode avaliar o produto pela embalagem, ou pelo menos não somente pela embalagem. A embalagem vai ser apenas o seu primeiro contato com o produto, de você levar ou querer conhecer ele ou não. Mas pode ter outras coisas mais simples que são bem melhor e mais barata. Vamos falar dentro desse poder aquisitivo aqui. Não é pela a casca que você realmente vai ver se a pessoa tem um poder aquisitivo ou não. Pode ser assim também? Claro que pode. Para você fechar um negócio, por exemplo, é muito mais fácil você fechar um negócio bem apresentado do que simples ou não ter nada a ver com a área, por exemplo, de vendas. Eu for atender um cliente com 2 brinquinhos, um boné para trás e um óculos todo espelhado. Pô, provavelmente não vão levar fé em mim como vendedor. Agora, se eu vou como uma pessoa normal assim, beleza, e dependendo do contexto, a minha vestimenta, dependendo do cliente, também eu posso ser modificado. Isso são estratégias que a gente ainda vai trabalhar alguma apostila dentro desse segmento. Você conhecer o seu cliente para você falar a mesma língua. Saber como ele fala, a estatura da empresa, quantidade de funcionário, qual é o rendimento, qual é o tipo, se eles andam com uniforme ou não, qual é o padrão deles. E aí, quando você for visitar eles, você vai tentar chegar na mesma altura que eles estão. Se lá eles não vestem terno, por que você vai de terno e gravata? Você tem que ir uma pessoa mais básica que nem eles. Agora, se essa empresa é executiva, pô, cabe totalmente você ir de sapato, terno e gravata.
para poder entrar no comercial e assim trocar uma ideia na altura. Então, isso tudo são estratégias que a gente vai trabalhar isso com marketing mais adiante. Bom, mas aqui a gente está falando do problema de comunicação. Isso que eu quero dizer, tudo que eu estou falando aqui realmente gera um problema de comunicação. Um problema de codificação de ideias. Que a fala seja mais clara, o timbre da velocidade da voz seja mais adequado, bloqueio emocional, a pessoa também não pode ficar ali com vergonha, com receio, tímida. Se é uma pessoa mais se deu certo, deu, se não deu, tá tranquilo. Ser clara, objetiva, não enrolar, porque quando você enrola enchendo linguiça, a pessoa já sabe e já sai fora logo. O hábitos de locução, de falar, por exemplo, se vocês me conhecessem há 20 anos atrás, não, um pouco mais até, né? 20 anos eu já sou bem mais velho, mas vamos dizer uns 30 anos atrás, não também não. Uns 30 anos atrás aí tá beleza, né? Eu tenho 46 anos hoje. Mas aí, minha adolescência, nossa, eu falava muita gíria. Por quê? Porque eu trabalhava mais ou menos com o público adolescente. E realmente ninguém me inicia do Rio, a gente já tem o hábito de falar muita gíria. E eu falava demais. E eu trabalhava como vendas. Então, meus clientes eram mais ou menos dentro desse patamar. Rio de Janeiro, todo mundo fala realmente nesse segmento. Quando eu comecei a viajar para a empresa, para os outros estados, aí que eu fui vendo a diferença. Todas as partes de comunicação e também me aperfeiçoando dentro desse contexto. E assim eu fui me policiando, consertando, gravando aulas e cortando e vendo o que eu falava de errado e tentando corrigir. E assim também vocês conseguem fazer essa parte dentro do curso de oratória. Curso da Uniaselv, se tem um curso de oratória lá, se tiver, vocês fazem. Porque vocês precisam de horas complementares e vai trazer muita coisa legal aí para dentro do currículo de vocês, até mesmo para pequenas coisas, como o quê? Uma entrevista de emprego. Você saber falar, pô, isso aí já te é meio caminho andado. Agora, se a pessoa às vezes tem potencial, mas não sabe falar, ela já é eliminada logo de cara ali, porque o meio de comunicação dela, ela não tem. Lá a entrevistadora, lá a galera do RH, tá fazendo lá a entrevista com ele, faz um monte de perguntas, fala um pouco sobre a sua vida. Ah, não tem nada para falar. Ah, fala então quais empresas que você trabalhou e quais foram os projetos que você participou, o que você contribuiu. Ah, nunca contribuí com nada, trabalhei lá no açougue do meu primo. A pessoa já esquece, não vai ser contratada. Ela tem que ter dinâmica, ela tem que ter disposição. Fala, pô, eu nunca trabalhei em nada, eu já trabalhei no segmento, mas eu me viro, eu tô aí disposto a aprender e a crescer dentro desse setor. Eu amo essa área que eu tô atuando, tô fazendo cursos, tô correndo atrás. Pô, aí tá vendo que a pessoa tem interesse de crescer, a pessoa tem um objetivo, ela tem uma ganância. Pô, e qual é o seu objetivo? Ganhar dinheiro ou subir na carreira? Pô, os dois, né? Um faz parte do outro. Subindo na carreira, o dinheiro vem junto e assim vai. Então, traz uma pessoa desenrolada, pessoa não inibida, né? Uma pessoa mais clean, tenha comunicação e consiga, às vezes, resolver problemas com mais facilidade. E assim você pode trabalhar isso, mesmo que você seja tímido. Então, o curso de oratória é a grande coisa, hein? Muito bem, repetição excessiva de palavras, palavras técnicas, que isso não é bom para a comunicação, por isso que eu trago uma mais fácil, que nem todos conhecem, então não é legal você vir, por exemplo, falar com um público, mas como você estivesse falando com pessoas de laboratório, de química, e vai falar um monte de coisa técnica e ninguém vai entender nada. Ou eu tenho que estar com o Google conectado lá para me poder entender o que ele quer dizer. Eu encontro várias coisas nos livros, putz, o que quer dizer isso? Ambígua, não sei o que lá. Até sei o que é, mas só um exemplo dentro daquele contexto. Pô, o cara não podia ter escrito isso de forma mais clara, mais objetiva, mais simples, que ele ia chegar no mesmo lugar, mas de maneira mais firme. Mas como aqui a gente está falando de trabalhos acadêmicos, de livros, coisas mais técnicas, então ele realmente está na linguagem dele. Mas eu que vou repassar isso, aí eu tenho que transformar para a minha realidade. Por quê? Aqui eu não estou lendo o livro, eu estou colaborando com essa leitura. Eu estou transformando essa leitura técnica numa leitura mais informal, mais íntima, mais aqui trocando uma ideia, certo? Então modifica. Isso vocês têm que aprender a fazer também dessa forma diferente. Quando vocês forem passar um conhecimento mais técnico para uma equipe de funcionário ou para um setor, isso tudo colabora. Hábitos de locução, então, repetição excessiva, tenta
gravar, por exemplo, antes de você falar para o público, falar com o seu público, no caso, com os setores, com seus funcionários, e ver o que você repete. Quando eu estou corrigindo o paper de vocês, não sei se vocês já notaram, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu vou lá e destaco todas as partes que vocês repetem, principalmente no mesmo parágrafo. E vocês têm que enriquecer o vocabulário de vocês. Isso vocês vão trabalhar através de sinônimos, quer dizer a mesma coisa, e assim também para a dicção de vocês, para as palavras. Isso também devem ser trabalhado. Como vocês já estão vendo, o próprio livro está dizendo isso. Agora vamos ver sobre o que? Receptor, que é quem ouve, perfeito? Então, a audição seletiva, nesse caso aqui, quando a pessoa se concentra naquilo que acha que é mais importante. Se eu estiver dando uma palestra, por exemplo, e a pessoa, por exemplo, eu sou um cara do chão de fábrica. A pessoa lá do chão de fábrica, eu vou falar pela parte, por exemplo, do material que está vindo com problema. Dentro dele, eu vou falar ali toda a confecção do material até a embalagem dele. Quem trabalha dentro dessa parte comercial, que faz a aquisição, a compra que é a matéria para construir o produto, ele vai ficar antenado no que o cara vai falar dentro dessa questão que ele acha mais importante. Mas quando ele começar a falar de tinta, de cores, de embalagem, pô, ele não vai dar nem bola, porque não é a área dele. A área dele mais importante é o que ele vai dar atenção. Então isso é importante também você saber o tipo de público que você quer alcançar. Você tem que pegar mais ou menos o nicho da importância daquele público, certo? Então ter uma audição seletiva para essa determinada área. Porque de repente o cara lá, logo de cara, não se interessou pelo que você está falando e não se interessa até o final. Ele não está nem aí. Ele está lá na palestra mexendo no celular o tempo todo, perdeu a melhor parte que era da área dele e ele não percebeu porque ele se desligou totalmente. Então tem ali também o desinteresse, quando o assunto não é interessante para quem ouve, dentro desse segmento que eu já dei da comparação, no caso da tinta, da embalagem, que não é o setor do cara. Também temos aí a avaliação prematura, quando uma pessoa ouve o início de uma fala e acha que sabe tudo o que vai ser falado. Ele tem muitos anos já de experiência, trabalhou isso desde o início da empresa, só que ele esqueceu que o produto dele também está evoluindo. Então ele precisa saber o que está acontecendo, o que estão trazendo de novo para acrescentar naquele conhecimento que ele já tem. Ele tem um conhecimento prático, mas teórico ele é zero. E ele precisa o quê? Trazer para dentro desse conhecimento prático o teórico para ele unir os dois. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está fazendo alguma coisa prática? Não. A gente só está trazendo o teórico, que vem ao encontro às nossas experiências. Muitas comparações que eu estou falando aqui, vocês estão pensando, pô, a minha empresa é bem assim, pô, meu gestor, o cara descreveu o gestor, pô, eu tenho uma ideia bem parecida com isso que ele está falando das comparações, pô, nada a ver, a minha empresa trabalha diferente, mas é isso que a gente está fazendo, estão trazendo e comparando as nossas experiências com o encontro do livro, com a nossa conversa aqui no total. E assim a gente vai construindo um novo conhecimento, formando novas ideias. Preocupação com a resposta. Tem aqui que as pessoas se preocupam com formular as respostas e muitas das vezes aí elas deixam de prestar atenção, porque elas querem falar, dar a resposta pro cara lá que tá, do orador, o cara que está falando, e ela quer dar uma resposta à altura do que o cara está falando, porque ele estudou para fazer isso, né? Ele estudou a pauta lá do que ele tem que falar, o público dele, e ele domina inicialmente o que ele está falando, mas ele fez uma pergunta para uma pessoa, só que a pessoa às vezes, ou fez uma pergunta no geral, e a pessoa quer responder, ela quer contribuir, mas ela fica pensando em dar uma resposta tão formulada, tão complexa, tão legal assim, para parecer que ela também sabe bastante, e ela acabou a palestra, ela não deu a resposta dela, não prestou atenção no resto e se perdeu toda. Por quê? Ficou pensando muito tempo no que ela ia responder. Isso também pode ser um atraso, né? Pode ser aí uma parte bem ruim para o aprendizado. Não se preocupar com as respostas. Também temos as crenças e as atitudes. Então, tem duas opiniões sobre um determinado assunto. E isso é bom, você saber os dois lados da moeda, né? Devem valorizar determinados tipos ou pode ser aproveitado dentro dessa lógica de duas visões e também não se sentir ofendido se a ideia da pessoa for contrária à sua. Por quê? Porque faz parte. As pessoas, não são todo mundo gosta de uma cor só. Por exemplo, todo mundo gosta do amarelo. Imagina todo mundo aí que nem uma banana madura. Não rola, né? Tem que ter o verde, tem que ter o preto, tem que ter o branco.
As cores se vendem porque tem gostos diferentes. Então a gente tem que respeitar o gosto do outro. Não é porque a gente achou uma cor feia que todo mundo deve achar essa cor feia. Alguém vai ter um público para essa cor. E assim é a vida. Assim é o acontecimento das vendas. Então você tem que saber respeitar isso não somente como cores, mas também como a opinião das outras pessoas. Com a relação às vestimentas, o sotaque, como o cara faz a gesticulação do corpo, falando e coçando a cabeça toda hora e tirando o óculos, desviando a atenção das pessoas para a fala dele, que é o que importa. Também tem que ser muito trabalhado, que trabalha no curso de oratória. Vamos já ver mais alguma coisa. Vestimenta também, o jeito que você se veste, por exemplo, que você vai dar. Lembra lá da parte de vendas que eu falei? Se eu for vender com 2 brincos aqui, um boné para trás, um óculos espelhado, eu vou chamar atenção, só isso. Mas vender o que é bom? Provavelmente não. Dependendo do cliente que eu vou, com certeza não. Isso também pode provocar boas ou más reações. Se eu for dar uma palestra, por exemplo, pessoal, dentro desse contexto. Pode dar uma reação contrária também? Pode. Eu sou um cara do chão de fábrica, todo mundo me conhece, e o dia que eu vou fazer uma palestra, eu chego lá de terno. Terno, gravata, sapato. Todo mundo vai acabar me achando muito estranho. Por quê? Não é a realidade nossa do dia a dia. Você não está indo para um evento de gala, você está indo para um evento de setor. Você vai fazer uma palestra sobre um produto ou um setor que você trabalha, que você vai explicar para os outros setores entenderem melhor qual é o problema ou qual é a solução que pode ter dentro daquele contexto. Um dos dois lados podem atrapalhar. Tem aí experiências anteriores, que a gente já falou, mas dando uma pincelada aqui. Geralmente é o resultado das experiências própria pessoa ou dos lugares que eles trabalharam, vieram, da formação acadêmica, pode ser de várias. Pessoas podem ter ideias já formuladas de um contexto e quando vir essa pessoa surpresa, ela vê que não, ó, pode ser feito de outra forma também, que dá a mesma ideia, mais rápido, mais claro e funciona igual, né? Sobre o que a pessoa quer dizer quando elas falam, ou ela pode ainda distorcer o que a pessoa está querendo falar, a pessoa está querendo falar um negócio e a pessoa leva para o outro lado, que não tem nada a ver, se sente até ofendida. Mas ela não falou para aquela pessoa diretamente, ela falou como um todo. Principalmente quando a gente fala de algo mais pessoal da pessoa. Religião, futebol, coisa e tal, geralmente isso traz muito conflito para vários tipos de ideias dentro da empresa. Funciona a mesma coisa. Dependendo de como você vai falar, você vai chamar ou comparar alguém negativamente, aquela pessoa pode achar que você está querendo falar diretamente para ela, porque sem querer ela falou exatamente o episódio que o cara falou, mas o cara nem sabe que ela passou por essa situação, mas a pessoa já fica ofendida, já fica magoada e já fica querendo tirar satisfação de uma situação que ela desconhece. Nem sabe que o cara não sabe que ela passou por essa situação. Também é uma questão de ser reavaliada, distorcer a mensagem aí. E ali no último a gente tem o comportamento decisivo, que é quando o ouvinte ela encara a mensagem recebida da pessoa de acusação, como a gente tinha falado aí, ou crítica, né, do que ela fala, e as respostas ela pode ser para se defender ou para se justificar. Por exemplo, se ela falar de alguma coisa de uma máquina que não foi bem calibrada e acabou entrando uma correia para dentro, estourando a máquina e a pessoa falando lá o que pode ter ocorrido, técnicos e tal, e a pessoa encarar aquilo como ela fez, como ele está falando dela, e ela parar tudo para se defender, para poder se justificar por que aconteceu isso na mão dela. E nem era essa a ideia, mas pode ser o comportamento defensivo. A pessoa está se defendendo, mas talvez nem era ela o objetivo da menção que falaram sobre o problema dessa máquina. Então, por isso que é importante, dentro desse contexto aqui, que as pessoas estejam dispostas a ouvir, trabalhar essa parte na gente, né? Ouvir, não ser somente um falante, mas também saber ouvir as outras pessoas, ideias e colaborar com isso. Cada um tem a dificuldade em relação a determinado assunto, com certeza. Não está aí na sua realidade. Lembra quando eu falei para vocês ali que eu sou talvez um professor razoável em algumas matérias, mas em outras eu sou zero à esquerda? Por exemplo, na exata. Na exata não sou um professor nada legal, porque eu nunca atuei nessa parte, a não ser na parte de porcentagem, de cálculo, coisas que eu trabalhava na rua. Mas as outras eu sei a teoria, sei o básico, a base. Então muitas vezes vocês que trabalham na área, já mesmo dentro da área financeira ou de recursos humanos, contabilidade, pô, vocês vão dar de 1000 a 0 em mim, porque vocês têm a teoria,
É claro que vocês já estão trabalhando no segmento, e também a prática. Aí muda as figuras. Então você não precisa se saber de tudo, nem dentro do seu setor, nem em outro setor. Você tem que saber exatamente desenvolver o que você trabalha, com o que você está aplicando. É isso que eu tento fazer. É lógico que sei quais são os problemas que eu tenho que resolver. Talvez tenha que resolver muitos, talvez vários, mas em vista do que eu era, que eu estou sendo agora, eu sei que eu estou tendo uma evolução. E assim também vocês vão se conhecer e vão saber que vocês estão tendo uma evolução. Essa parte, então, é muito importante de você se conhecer, a sua potencialidade, né? Então, as informações elas podem ser passadas, trocadas entre as pessoas e uma estrutura formal, certo? Que não tem muita intimidade, se realmente só profissional ou informalmente, mais amigável, mais receptiva dentro dos dois contextos, comparação que eu disse lá, Obama e o Clinton lá, né? Pois a gente tem aqui a parte na vida formal, existe 3 formas, e quais são elas? A comunicação descendente, que é a mensagem enviada do topo dos subordinados, a comunicação vertical, que é feita para criar a empatia, gerar um clima de trabalho em conjunto e o resultado da busca de soluções dos problemas. Engloba o quê? Os assuntos com a implementação, com os objetivos, as estratégias, as práticas e também os procedimentos que ocorrem em relação ao desempenho ou à doutrina da empresa. Dentro desse contexto, seguindo, a gente tem a comunicação ascendente. O que é isso? É a mensagem que surge em níveis mais baixos, seria lá de chão de fábrica, para os níveis mais elevados. Leva lá de uma parte do maquinário que está dando problema, então tem que trazer de baixo para cima essa informação, porque quem está em cima nem sabe que tem aquela máquina na empresa. Ele não entende dessa parte. Quem tem que trazer essas informações de como opera, de como ela está produzindo, de como ela funciona, quem realmente lida com ela. Então é inversão. Então, geralmente se refere a problemas de execução, sugestão de melhorias, relatórios de desempenho. Pode ser várias aí, pode ser também informações tanto contábil quanto financeira neste relatório de contexto aí da ascendente. Temos aí a comunicação horizontal, que é a troca de mensagem entre pares, duplas, colegas, setores também pode ocorrer dentro das unidades, né, nesse contexto aqui, com o propósito de informar ou solicitar as atividades de produção ou solução de problemas, ou mesmo de uma coordenação ou de um departamento. Pode ser várias áreas aí que vai ser a horizontal, certo? Que vai seguir. As organizações que aprendem, mas o que é um aprendizado? Bom, é o comportamento que ocorre como resultados de experiência entre as pessoas, entre os setores, misturando aí. Significado, pode haver alterações em alguns conceitos anteriores aí, como um novo conceito pode ser transformado, realizado ao decorrer de várias experiências dentro das organizações. Mas geralmente os funcionários trabalham de acordo com os padrões estabelecidos que a empresa já tem como molde, né? Como projeto, missão, visão, que a gente já tinha falado disso também um pouquinho. Então, dentro desse contexto geral, aí tem os gestores que eles precisam o quê? Ensinar certos padrões de comportamento, principalmente para os funcionários que estão entrando na empresa, como a empresa realmente opera, né? Na maioria das vezes ocorre através de reforços. Se a pessoa não está indo legal, vão fazer um treinamento a mais, certo? Ou vão trazer mais pessoas, podendo ser positivo ainda ou negativo, com a punição ou a extinção de algum cargo, dependendo do resultado. Positivo, o que a gente tem aí? O que seria isso? Ele pode ocorrer por recompensa, por brinde, por metas, por prêmios, fazer a pessoa ficar feliz através de um elogio, quando o empregado faz algo correto, algo satisfatório, alcança uma meta. Isso é a parte que eu falei para vocês de ser amável quando realmente precisa. A gente precisa disso. Estimular para que sempre ele tente alcançar essa cota, essa meta que ele fez, ou faça da maneira que ele está fazendo, que está dando certo, da maneira adequada. Já temos aí a parte negativa, que ela pode ocorrer através de quê? De correção verbal, chamar atenção na frente dos outros funcionários,
que não é legal, por exemplo, tirar um prêmio que você tinha, ou colocar você num setor ou numa parte que é inferior ao que você tinha, trocar o seu computador, por exemplo, que era top de linha para um piorzinho, porque um cara lá que ganhou uma promoção queria esse computador, e assim várias coisas que vai trazendo negatividade para você. Pode ocorrer através de correção tanto verbal ou a retirada de algo, no caso o funcionário não goste. No caso aí, temos também a parte da punição, que é quando causa uma situação assim, não agrade o funcionário, chamar a atenção na frente dos outros, ou com a suspensão de 1 a 2 dias, ou em caso de falta sem justificativa, a pessoa não veio, então, pô, você não veio, não deu justificativa, deixou a gente na mão, você vai ficar suspenso aí por 2, 3 dias e vai ser descontado na sua folha de pagamento. Com certeza, coisa negativa, ninguém quer isso. E também temos a extinção que a gente tinha falado ali, que é eliminar, mandar embora o funcionário, não quero saber mais, já tentei de tudo e não deu jeito, né? Ou ainda por causa de um comportamento repetitivo indesejado, né? Não é legal para a empresa e a pessoa continua fazendo dessa forma. Então, extinção do cargo pode ser também através de uma substituição de uma máquina, alguma coisa assim. Quando a gente fala sobre o aprendizado organizacional ou empresarial, de que a gente está falando, né? Da capacidade de criar, de adquirir ou transferir o conhecimento entre os setores novamente, falando conhecimento, informação, que modifica o seu comportamento, reflete sobre novos conhecimentos adquiridos, ou ainda que pode ser transformado através de quê? De busca de qualidade, de vida, de produto, de tudo mais, né? Que pode nos trazer aí um diferencial na sequência a vantagem competitiva, não como você profissional, mas não só como você profissional, mas também como empresa. Fazer aí de forma competitiva, ter funcionários realmente que sejam ativos, que sejam o carro-chefe da empresa, né, que vestem a camisa e você ter uma equipe realmente, né, geração saúde total, que funcione uma maravilha. Então, com conhecimento, as pessoas expandem continuamente. Ter capacidade aí, ter a capacidade de criar, ganhar liberdade entre o seu setor ou aprenderem juntas aí, realmente fazer um conhecimento, um novo conhecimento com todas as experiências. No mundo de hoje aí, a capacidade de aprender continuamente é fundamental, né? A única vantagem competitiva sustentável que as empresas precisam. Um funcionário ou uns funcionários que nem vocês que estão se atualizando aí, né? Por quê? Porque quando ocorre mudança no mercado, tudo muda. Então, novos mercados, novos concorrentes, tecnologias, produtos eles ficam ultrapassados e as pessoas também. Então, conhecimento também, como a gente já vem falando disso ao decorrer dessa apostila. Então, essa parte de atualização é importantíssima aí para as empresas e para a vida profissional de vocês também. Então, as empresas que aprendem a desenvolver essas habilidades, várias outras atividades que vai colaborar para o crescimento. Vamos falar aí um pouco de cada uma delas, umas 5 atividades contributivas. Por exemplo, a solução sistemática para cada problema, que a empresa pode ter aí um método adequado através de experiência, solucionar o problema aí específico. Ah, beleza, como assim? Ah, lá na empresa que eu trabalhava, isso já aconteceu e a gente solucionou ele assim. Então, vai trazendo uma experiência, um conhecimento já adquirido de outras experiências e trazendo para colaboração. Depois a gente tem novas abordagens, trazendo novas ideias, né? Relações criativas e inovadoras, principalmente através de feiras ou de contato com outras empresas. É importante que exista uma tolerância, claro, dentro desse segmento, que é os erros aceitáveis e os riscos. Como assim? Ah, eu vou lançar um produto novo no mercado. Tá, mas esse produto você ainda não sabe a reação do consumidor. Tá, mas até quanto você pretende investir ou que você tem de margem de perda se o produto não for aceito? Ah, vamos fazer 500 peças e colocar no mercado X e ver como é que vai ser a reação. Se não vender nada, beleza, está dentro da nossa margem de erro. Agora, se eu já fabricar 5.000 peças e colocar em vários lugares e só um funcionar, aí ferrou tudo. Por quê? Vai ser um dinheiro empatado, um produto que não deu certo. Então, tem que realmente saber qual é a sua margem de erro, até onde você pode ir.
para ver se realmente aquele produto deu certo ou não. Porque é uma inovação, um produto novo, uma ideia nova. Depois nós temos aí a aprendizagem por meio de quê? De experiências, que vem contribuindo com os outros setores ali, conhecer o passado, o que aconteceu de resultado positivo ou negativo da empresa ou do funcionário, para não se repetir, né, esses erros. Então, procurar identificar aí com clareza onde errou para não errar mais. Essa é a ideia, tanto na nossa vida profissional como das empresas também, né? Então, comunicar às pessoas responsáveis pela inovação ou para quem vai fazer esse produto, essa ideia funcionar, porque ó, não faz assim, não tenta assim, faz de outra forma, porque essa a gente já tentou e não deu certo. Comparando aqui num trabalho científico, para que serve um trabalho científico? Geralmente é para responder um problema que a gente tem em questão. Mas muitas das vezes a gente procura, a gente vai ver que tem muita coisa que já falaram sobre essa questão. Por quê? Muitas pessoas já tiveram esse problema e já relacionaram ela às outras ideias ou outras formas de resolver isso. Você tem que procurar resposta para esse erro para que não ocorra mais. Não necessariamente que esse erro já tem que ter acontecido dentro da sua empresa. Pode ser um modelo que aconteceu numa outra empresa. Então, para você evitar e saber que lá aconteceu isso, tem uma grande probabilidade da sua empresa também dar errado, se fizer da mesma forma que ela fez. Continuando, aprendizagem por meio de quê? De experiência, através das informações, que você pode adquirir através de onde essas informações? De clientes, dos competidores que estão junto com você no mercado. É preciso saber ouvir esses clientes para que você invista, né, no novo produto ou num lançamento. Não vai fazer realmente um lançamento do nada. Você vai ver o que a pessoa deseja, o que seus clientes desejam e também julgar como importante para a empresa, se ela vai investir nesse setor ou não. Então, observar ali os competidores, a minha concorrência, analisar as estratégias que eles estão utilizando no mercado hoje em dia, que eu possa trazer também uma competitividade igual. Por exemplo, a parte aí de muitas empresas que trabalhavam somente com uma loja, um produto ou uma empresa somente com vendedores na empresa e viu que a concorrência agora abriu uma loja virtual. Elas também estão com vendas online. Pô, então, se a empresa não se ligar e não injetar na modernidade, no marketing digital, não só no marketing de chão de rua, pô, o cara vai ficar para trás. Ele tem que olhar a concorrência, o que ela está fazendo e o que está dando resultado. E ela fazer também a arte do copiar e se adaptar à sua realidade. Ainda a gente tem a transferência de conhecimentos rápido, eficiente e claro. E vocês têm que tomar uma decisão para ontem. Você ficar pensando muito, eu abro uma loja virtual ou não. Quando você pensar em realmente investir, pô, já tem 10, 15 lojas virtuais na sua frente do mesmo segmento. Como a gente viu lá em cima, é uma coisa sem fronteira, né? Você vai muito além do que realmente precisa. Toda empresa ela precisa ter um domínio, né, nas disciplinas, no que realmente envolve todo esse segmento ali, por exemplo, domínio pessoal e a validade da forma objetiva que realmente pretende alcançar esse produto, essa pessoa ou o meu cliente, os modelos mentais, que são as ideias que afetam as nossas atitudes, perfeito? O que a gente tem de ideia, o que essa ideia vai transformar uma comunidade, uma cultura com o meu produto, uma visão compartilhada, que é compartilhar a visão com os demais envolvidos dentro dessa ideia inovadora, desse projeto ou desse produto novo. Aprendizado em equipe, com certeza, lembra que eu falei que a gente não faz mais nada sozinho hoje? É importante saber o que? A parte em grupo, né? Esse é o que mais as empresas estão trabalhando hoje em dia, eu estou almejando. Pessoas líderes, pessoas que trabalham em grupo, consigam alcançar a meta, mas juntos, não individualmente. Pensamentos sistêmicos que integra a teoria já com a prática, que é os dois que a gente veio falando aí, que eu tenho a teoria, vocês a prática, que vai trazendo os dois, o conhecimento de vocês com o meu, e assim a gente vai se integrando, beleza? Enxergar como um todo, isso que o gerente precisa, não só o gerente, mas todos de uma empresa precisam ter esse pensamento, integração. Para que as empresas, né, as organizações tenham sucesso, ela deve trabalhar de que forma? Em conjunto, que a gente já vem falando no decorrer aí, que haja integração e a continuidade dos processos relativo
a cada setor, a cada empresa, que ela deve estimular aí os ambientes que conduzem esse aprendizado. Priorizar o desenvolvimento de quem? Das pessoas, dos funcionários, que é o ativo da empresa, estimular a reflexão sobre novos lançamentos, novas ideias, analisar as sugestões dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários, sempre estimular a ampla troca de ideia entre setores, entre as pessoas, eliminar as barreiras de comunicação, não ficar só para você o que você sabe, mas compartilhar, também ser claro na sua comunicação, não fazer aquela parte todo mundo não queira te ouvir, não queira te seguir, certo? Não seja um chefe, é alguém que alguém queira seguir, proporcionar o quê? Sempre a criatividade, implantação de novos conhecimentos, sempre trazer novidades, sempre se reunir com a galera, cada um faz seu dever de casa e traz algo para aquela semana, para reflexão. Pois a gente tem aí as etapas para criar a organização que aprende. Ah, mas isso tem como ser criado? Claro que sim, né? Ela precisa desenvolver 3 etapas inicialmente, que é recrutar e admitir os melhores. Por isso que essa seleção realmente a gente tem de recursos humanos e às vezes é tão importante para a empresa, ou talvez a melhor, a mais importante, essa parte de recrutação, de fazer o desenvolvimento do funcionário e ver realmente se ele tem todas as habilidades para trabalhar dentro daquele setor que ele vai ser colocado ou pretende ser encaixado, né? E também criar um fluxo horizontal aí dentro do conhecimento. Horizontal, então, parte, né, que todos consigam ver a larga escala, essa seleção seja feita com qualidade. Não pode ser feita uma coisa meio nas coxas. Realmente tem que ser com qualidade, algo que realmente a pessoa aprenda e possa contribuir com o ativo da empresa, com a evolução ou para alcançar metas mais rápido e com mais eficiência e satisfação. Então, desenvolvendo uma cultura baseada em quê? Na confiança. Isso é primordial. Ninguém ficar desconfiado que alguém está querendo passar perna ou querendo pegar o emprego do outro. Pessoas têm a possibilidade de trocar experiências e informações em um contexto entre reuniões e ser claro quanto aos seus objetivos. Já o papel do dirigente da organização que aprende. A gente tem aqui algumas colocações que ele diz: líderes ou dirigentes da organização, eles assumem diferentes funções aqui, como exemplo de um projetista, um dirigente, responsável pelo desenvolvimento de projetos, aí vai ter a parte de liderança, as diretrizes, as estratégias, as suas ideias, ela deve ser compartilhada com todos, para que ele consiga realmente alcançar o objetivo, que é a conclusão do seu projeto, vamos dizer aí. Então, seus trabalhos são percebidos nesse contexto a longo prazo, dirigente e como projetista lá. Depois a gente vai ter ainda complementando, que é como guia, que auxilia e estimula a criatividade das pessoas. De que forma? Fornecendo ajuda para as pessoas possam aprender mais, então contribuindo, por exemplo, pagando a faculdade do funcionário ou trazendo um aumento de salário para que ele possa se atualizar, várias contribuições aí dentro desse para ele alcançar os seus objetivos e também trazer algo de benefício para a empresa. Como professor, tem a função de apoiar e estimular o aprendizado. Ter alguém que, por exemplo, tenha uma boa dicção, ou seja claro, alguém que realmente goste de falar em público, trazer ele para contribuir para a empresa. E talvez, por que não, ser uma pessoa que vai atualizar os próprios funcionários, sem ter que investir em alguém de fora. Porque essa pessoa ela vai conhecer a empresa e as pessoas como ninguém, porque ela trabalha lá nesse ambiente, ela sabe da realidade. E trazer essa pessoa para investir no conhecimento que ela possa repassar essa ideia para as outras. Não necessariamente com o gestor ele tenha que ser 100% fera em falar em público, a oratória 10. Às vezes tem alguém dentro do setor que ele pode aproveitar para isso. Ele vai falar o que ele quer, a pessoa vai estudar, porque ele não vai ter muito tempo para se atualizar talvez, invista nessa pessoa e essa pessoa que vai ser responsável em treinar cada setor. Pô, boa, ele pode fazer essa estratégia? É uma estratégia, com certeza sim. Então aqui a gente contribuindo tem ainda as 3 funções que ela deve ser desempenhada, as 3 funções que a gente falou, que quais são elas? Como projetista, como guia e como professor. Então essas 3 funções ela deve desempenhar ou ser desempenhada pelos gestores, geralmente, né? Além das funções
ou dirigentes continuadas no desenvolvimento das atividades funcionais. Boa, professor. O que ele mais precisa? É preciso ainda incentivar as pessoas a aprender, a desenvolver suas criatividades e ainda colocar em prática as suas ideias. Isso é papel de gestor. Ele tem que estar dentro dessa colocação dessas guias que a gente está refletindo aí. Como vocês verem, não é pouca coisa, é coisa pra caramba, é muita responsabilidade. Por isso que o salário de um gestor não é tão ruim, e a responsabilidade dele é imensa. Vamos falar um pouco agora de nova estrutura organizacionais, que as organizações elas seguem um meio de cada uma mais técnico, vamos dizer assim, ou mais tecnológico, mais inovador. Ela já não tem mais aquele endereço, aquela endereço de correio, vamos dizer assim, paredes, como eu tinha falado aí, lojas virtuais, né, são virtualmente conhecidas. Então hoje os concorrentes eles podem ir em países vizinhos, né? Pode ter, por exemplo, quem vende automóvel, né, vai ter concorrente em tudo quanto é lugar, ele vai estar em todos os lugares. E é em massa a venda de automóvel através da internet. Você olha aí várias propagandas e sites que a gente compra direto, escolhe a cor do carro, vê coisas em 3D dentro desse segmento, bem interessante, até para incentivar o consumo do cliente, independente do lugar que ele estiver dentro do Brasil ou do mundo, né? Se ele quiser comprar um carro importado, ele compra facilmente nos dias de hoje. Tem empresa especializada para isso. Eles pode ser o seu concorrente de um país vizinho, né? Ou do outro lado do mundo, independente, para vocês verem que a gente é um mercado aberto hoje, não tem fronteira. As empresas elas precisam o quê? De pessoas capacitadas para que elas entrem nesse mercado. Então, pessoas com talento, dona de um capital intelectual que a gente tem que ninguém tira da gente, como eu tinha falado, que pode trazer os benefícios para a empresa. Nisso é preciso que elas o quê? Se atualizem constantemente, não parem de estudar, sejam capazes de inovar, de criar dentro desse contexto, saber lidar com as novas tecnologias, principalmente hoje 70% das empresas é tecnologia, 70% da nossa profissão é tecnologia, até do nosso currículo para as pessoas ficarem nos conhecendo é tecnologia, redes sociais, marketing digital e assim por diante. Entender como o novo mercado funciona é primordial para a carreira de vocês e para o crescimento das empresas, lógico. Hoje as pessoas elas trabalham em casa, não estão fisicamente presentes dentro das empresas, em muitas delas a gente voltou, mas com a pandemia, muitas empresas se reciclaram, aprenderam a trabalhar com esse sistema. Por exemplo, eu aqui estou em casa, trabalho para a Uniaselv, e hoje a gente está em flex. Beleza, eu estou trabalhando. Vocês hoje são meus ouvintes, mas eu estou trabalhando, estou entrando dentro dessa profissão que a gente está vendo aqui, que hoje em dia está sendo comum. E em grandes países aí, isso já é hiper normal. Muitas pessoas aprendem assim mesmo. Por exemplo, se eu quiser hoje ter uma aula lá na Espanha, na Universidade de Salamanca, eu vou ter alguém online, igual que a gente está aqui, os alunos e o professor, a gente trocando ideia. Aqui no Brasil, como vocês podem ver, é sem fronteira mesmo. Não preciso estar fisicamente dentro da empresa e nem lá o professor. Ele pode estar no estúdio perto da casa dele representando a Universidade de Salamanca. E eu, como aluno, está aqui do outro lado do mundo. Bem tranquilo. Tem como fazer isso em todas as profissões? É claro que não, mas muitas profissões já estão entrando para dentro desse mercado. Nem todos os setores da empresa conseguem trabalhar nesse mercado, porque na produção não tem como você ter uma máquina dentro de casa, mas em algumas outras profissões tem, tranquilo, principalmente na área de financeira, RH, recursos humanos, em alguns casos, recursos humanos talvez nem dá muito, dependendo do setor que você vai, porque você precisa estar em contato com IPI, com funcionário, todas aquelas partes de seleção. Então, o que eu quero dizer é o quê? Desenvolver os talentos de vocês através da internet, para quem quer seguir nesse segmento tão disputado online que a gente tem hoje. Então, aqui tem uma estatística, né, que as maiores empresas americanas têm programas de teletrabalho em andamento hoje. E aqui no Brasil, depois da pandemia e no mundo, né, isso está sendo realidade. Estão vendo que realmente funciona. Tem setores que não têm o porquê as empresas investirem em funcionários que conseguem trabalhar de casa. Tem seus lados, vantagens, positiva e negativa? Claro, todo setor tem, né? Mas vamos aqui contribuir com algumas vantagens e desvantagens, tanto das empresas quanto dos trabalhadores aqui,
por exemplo, as vantagens para as empresas, a gente pode falar a parte de rotatividade, a redução de custo dentro desse segmento, custo com empresas físicas, pode ser um espaço menor, menos custo devido à estrutura mais enxutas, menos computadores, menos tecnologia, menos funcionário, menos alimentação, menos tudo, transporte, e assim vai realmente enxugando um pouco a despesa da empresa. Para os trabalhadores, por sua vez, maior tempo em casa, fica em casa mais tranquilo, quando terminar só desligar já está em casa. Lazer, aquele tempo que você gastava no ônibus ou no metrô, já não tem mais, você ali bateu o seu ponto, tá em casa, já pode ligar Netflix e ficar sentadão lá tranquilo olhando um filme. Então, menores custos com deslocamento, que é descontado uma parte do seu salário, você não vai ter mais, tem seus benefícios. Mas tem desvantagens? Com certeza. Na empresa, por exemplo, como que ele vai fazer para motivar os funcionários, né? Devido a isolamentos, não está com grupo, não está com a equipe, trabalhos que a gente faz em equipe, em calor humano, tete a tete, a interação, já não vai dar muito para fazer isso. Apoio tecnológico, por exemplo, será que as empresas vão investir num equipamento top de linha para vocês ficarem com ele em casa? Muitas empresas não vão fazer isso, né? Porque sabe que você não vai fazer só para isso. Você vai estar usando o computador, por exemplo, que era de empresa, para jogar videogame online depois do serviço. Então, a empresa geralmente não faz isso. Então, aqui já são algumas desvantagens que o trabalhador pode ter, né? Em apoio em tecnologia. Então, ainda, gerenciar a equipe fica mais difícil porque cada um está num canto. Já para o empregador, ou no caso aí para nós funcionários, a gente vai ter alguns problemas tipo psicológico. Por quê, professor? Pô, a gente tá lá cheio de filho, mulher, tudo muito doido e a gente não aguenta aqueles filhos para lá e para cá e tentando se concentrar, é uma gritaria, a casa é pequena e a gente mora com a avó, mais primo e tio e vai dando a depressão, vai dando aquela coisa toda louca. É claro que você tem que ter seu espaço, seu local de trabalho dentro de casa, as pessoas vão ter que estão envolvidas, vão ter que saber respeitar isso em você, aquele trabalho ou aquele local, saber que realmente é a sua profissão, dar mais valor para isso, para que isso aconteça. Então, saber separar as horas de trabalho também, que alguns não conseguem, né? O lazer do trabalho, porque você não vai ter uma rotina, né? A falta de rotina pode prejudicar, atrapalhar o andamento do trabalho, com certeza. Por exemplo, pô, hoje eu acordei 10 horas, comecei a trabalhar 10 horas, tinha ninguém aqui para me monitorar, só que aí você não vai conseguir mais alcançar a sua meta. Aí você começa a trabalhar 10 horas e muitas vezes você começa a trabalhar 7 da manhã e vai até 10 da noite. Você está trabalhando muito além. Por quê? Você não conseguiu programar um horário de trabalho certo para você. Você está todo meio perturbado, tudo meio sem organização. O que você tinha na empresa era fácil porque tinha uma norma, tinha regra para vocês seguirem. Sabe que se não seguisse, descontava da folha de pagamento, dava problema, chegar atrasado ou sair mais cedo. Já em casa não tem nada disso. Você pode trabalhar mais ou menos, ser mais produtivo ou mais produtivo, trazendo várias consequências, como depressão, problemas psicológicos. Isso pode ocorrer com teletrabalho para quem não está acostumado ou quem não consegue ter um bom controle. Temos aí também, nessa parte do trabalho, de andamento, virtuais. Agora, falando um pouco sobre ela, que ela não tem a necessidade de possuir uma estrutura física, no caso. Elas estão crescendo cada vez mais no mercado, com certeza. E não necessariamente que para você ser uma loja virtual de vendas, você precisa ter um estoque. Você pode trabalhar com o estoque do seu fornecedor. Você vende, você trabalha com a parte de venda e o produto é entregue direto do fornecedor para o seu cliente, nem passa por você. Muitas empresas trabalham já assim. Por quê? Sabe que a indústria ela não vende para o consumidor. Então acaba que o consumidor fica atrelado a você. Tudo é uma estratégia e para algumas empresas é um grande nicho de mercado, né? Virtuais, na comparação que a gente está dando aí, são baseadas em que segmento? Na cooperação. Como eu falei aqui desse segmento da indústria, entregar direto para o cliente, ele vai ter que abrir um outro setor dentro da indústria que faça isso. Ele vai captando as vendas, um setor que vai captando as vendas de todas as lojas virtuais que eles têm colaborando com colaborador, né? Com cooperação, e aí ele vai tendo um setor de separação entregando. Ele não fica envolvido com a parte de pagamento diretamente, né? Não pode ter dentro desse segmento uma duração de longo ou curto prazo. A vida de cada empresa funciona de maneira um pouco diferente. A empresa abre e fecha o tempo todo, né? Dependendo do segmento aí. Já a gestão, falando no contexto de lojas virtuais, as características diferenciadas, né? A gente tem aí
uma figura que ele vai trazer para a gente a evolução dos fatores internos e externos, a emergência de novas formas da organização. Então, tem novos fatores externos e internos, que a gente vai ver aqui o que vai rolar e vamos falar sobre isso, a aplicação mais profundas dentro de inovação, dos novos processos, dos novos negócios e as novas formações aí das empresas, tanto virtuais quanto não virtuais, e as redes colaborativas. Então, a gente tem aqui o exemplo de empresas que ficaram fisicamente fizeram uma fusão e deram muito certo. Vou falar, claro, de dois níveis diferentes, por exemplo, de uma loja virtual ou de uma empresa virtual e também de uma empresa real, vamos dizer assim, de chão, de fábrica. Por exemplo, a Perdigão e a Sadia, que virou a BRF. Foi uma fusão entre as duas que deram hiper bem, hiper certo, né? E são do mesmo segmento, fizeram parceria e hoje é a maior do mundo praticamente dentro desse segmento. Por quê? É vantagem? Tem sua vantagem e sua desvantagem, como todo setor que a gente falou aí. Por exemplo, as vantagens aqui, redução de custo, o aumento da competitividade, porque eles conseguem comprar num volume muito maior e quando eles compram num volume muito maior, o preço baixa. É diferencial quando você vai comprar, por exemplo, um exemplo, tá, galera? Isso aqui acho que não rola, não, mas é só um exemplo. Uma garrafa de vinho e quando você vai comprar, sei lá, 24 garrafas de vinho, ela sai mais barata as 24, não naquela preço de uma unitária. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui é claro que a gente está falando de container, de coisa fechada. Por exemplo, aí uma carga de milho ou uma carga de biscoito, alguma coisa assim que realmente é enorme. Imagina, um container de biscoito de uma marca. Se ela for realmente dona do mercado, ela consegue comprar tranquilo 5, 10 container e distribuir em toda a sua rede, porque ela tem uma rede enorme, ainda mais a junção das duas, que agora a concorrência maior que ela tinha no mercado era a Perdigão com a Sadia. A Perdigão, ela tinha a sua concorrência Sadia, e a Sadia a mesma coisa, tinha Perdigão como sua concorrência. Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos dominar o mercado? Vamos fazer uma fusão. Só que a gente vai ver que domínio de mercado tem alguns parâmetros aqui que vão sair fora de linha. Como vocês vão ver, a gente vai falar de outras empresas, como Coca-Cola e tudo mais. Vantagem, redução de custo e aumento competitividade dentro desse segmento aí, que ela consegue competir mais porque ela vai comprar com preços menores e com isso abranger melhor a sua extensão, né? As desvantagens é que elas ficam presas a contratos e acordo entre elas mesmas. Então ali vai ter vários caciques que mandam. Não vai ser mais uma empresa só que vai mandar. Então, ela pode estar limitada em alguns negócios. Essa é a desvantagem. Mas economicamente é vantajoso, né? Já falando aí das empresas virtuais, elas vieram para ficar e diminuir algumas barreiras dentro desse contexto aí. E a gente está falando entre a comparação a essas empresas de grande porte, de chão de fábrica, que gera menção aí independente dentro dessa colocação que a gente colocou aí. Ela pode participar de uma aliança temporária, ela não precisa fazer uma fusão de contrato e tudo mais de longo prazo, pode ser, por exemplo, de curto prazo, entre parcerias, né? E de repente já não fazer mais também, logo em seguida, a partir da entrada ou da saída de novas empresas no mercado. E, geralmente ela é mais flexível, né? Ela consegue aí reagir rapidamente se houver uma mudança no mercado, bem tranquilo, fechar suas portas para não ter prejuízo ou ampliar com novos representantes ou afiliados que revenda seus produtos e assim consiga alcançar mais clientes, né? Devido que a tecnologia, essa parceria que a gente tem de comunicação, uma ampla rede de contato que a internet possibilita e facilita na hora da busca de informações. É muito mais fácil você buscar informações em rede, em todas as suas filiais funcionando, vamos dizer assim, ou suas parcerias, os seus afiliados, né, do que você estar sozinho. Quando você está sozinho, você consegue informações, tomar sua decisão, mais individualmente. Mas você vai ter uma quantidade de informação bem menor do que se estivesse num grupo para tomada de decisões e o campo de atuação mais vasto. Com isso, claro, aumentando os seus resultados. Então passa a ser uma boa estratégia com maior flexibilidade e menor custos para essas empresas aí.
terminamos o tópico 1. Tópico 2. Planejamento organizacional através de ambientes que influenciam a gestão. Então, o que a gente vai ver nesse tópico 2 aí, né? A gente vai tratar das organizações como sistema aberto, que a gente já vem falando desde o tópico 1, e tendo como foco aí as metas e os objetivos da organização. Perfeito? Então, a gente tem aí no subtópico as organizações como sistema aberto. O ambiente mudou e trouxe novas formas de teletrabalho ou de trabalho e novos pensamentos e estratégias através da empresa. Esse novo cenário que foi criado, está sendo criado ainda, ele está num avanço constante, né? Leva os gestores a buscar o quê? Novas tecnologias, como aquela comparação da unidade 1 dos caras que estão buscando inovação em outros países, principalmente, que é bem importante para você estar na frente da concorrência. Repensar na estrutura organizacional, não só mais física, mas física e também virtual. E também na qualificação, na participação das pessoas e também encarando os novos conceitos, principalmente na de liderança, porque vai funcionar um pouco diferente. Para isso, a gente tem uma imagem aqui que vai colaborar com a nossa introdução, que é essa aqui, ó, interdependência das partes ou na sua organização. A gente vai ver, tem 4 mãos diferentes aqui e cada uma vai colaborar com a sua parte. Quebra-cabeça aí que vai ser unido. Então, as empresas, elas são conhecidas como sistema aberto. A gente vem falando, né? Elas fazem aqui troca constante entre o meio. Não só entre o meio, mas em toda a sua informação. Entende melhor essa troca que ocorre entre as organizações aí no ambiente externo. Como assim? Então, entrada de insumo, e a força do sistema que fornece a energia. Mas o que, que a gente tem? Informações para que o sistema funcione, a saída de produto, obtendo os resultados, devem ser coerente com os objetivos que a empresa tem, o processamento, mecanismo de conversão das entradas e das saídas, a rotação de produtos, o feedback, se o projeto, o planejamento que a empresa fez foi alcançado ou não, né? Comparar as entradas e as saídas, o ativo e o passivo, de acordo com os padrões estabelecidos pela gestão por toda a empresa, o ambiente, que é o meio, né? O externamente do sistema, o que envolve todo o sistema, o meio da produção entre o que vem da matéria-prima, ali o meio é onde a pessoa transforma o produto para venda final, então, todo esse sistema, capacidade de adaptar a novo sistema do mercado, as mudanças e responder às exigências da demanda do ambiente externo, que seria dos nossos consumidores. Mas resumindo tudo isso que a gente está falando aí, a organização é um sistema criado por quem? Por pessoas, pelo homem, que mantém a interação do seu meio, né, entre o todo, entre o produto e o cliente, a partir das trocas que ocorrem com os clientes, fornecedores, os concorrentes, sindicatos, governo e todas as sequências que ela vai trazendo aí dentro da organização. Mas o que seria esse tal de ambiente organizacional? E que a gente pode falar para contribuir? Então, isso é um elemento existente fora dos limites da organização, ou não só o que está na organização, mas que está em seu entorno, né? O ambiente geral, por exemplo, aí, ou condições que afetam toda a organização, como assim, professores? Condições tecnológicas, os fatores sociais, as interações políticas, por exemplo, mudança de governo, condições econômicas, se está em crise ou não está, tipo Venezuela, Colômbia, que sofreu bastante com a crise econômica, troca de governo, fatores democráticos, principalmente, mercado, condições culturais, por exemplo, pode influenciar também. Por exemplo, no ambiente aí cultural, alguém, por exemplo, está afim, vendo que a obesidade infantil, a gente vai ver algumas comparações do McDonald's que a gente vai falar, ele teve que trocar algumas coisas lá, diminuir a batata frita e colocar alguns alface, algumas verduras para que ele traga essa ideia, né, de obesidade infantil, mas que ele diminua essa ideia de trazer gordura, mas trazer uma coisa mais saudável e continuar com o público que ele estava. Essas partes também cultural que vai sendo modificada, os pensamentos, as ideias das pessoas. E o específico, que são os fatores externos, como o quê? Como os clientes, fornecedores, sindicatos,
grupos de interesses, as entidades relevantes, né, da organização ou parceiras. Também temos o ambiente real, que é percebido e considerado com os objetivos e condições que existem fora da empresa. O objetivo aí pode ser considerar a tecnologia, a velocidade da mudança, se está conseguindo acompanhar, um número específico da economia. Já o ambiente pode ser percebido e interpretado na visão do gerente aí sobre o objetivo dessa primeira ideia que a gente teve, planejamento dentro das estruturas organizacionais. E o que significa isso? Planejar. O que significa? Que os gestores pensam antecipadamente. Você tem que pensar antecipadamente e ali fazer uma previsão do que pode acontecer, né? Quais são os objetivos e as ações que são baseados aí no método do plano que ele vai construir, não nos pilares dentro desse do contexto aqui. Nos pilares, aliás, mas não nos palpites. Não pode ser uma coisa, eu tenho uma ideia que mês que vem a gente vai vender 3 vezes a mais. Como você tem uma ideia? É um palpite. Você tem algum planejamento para você me trazer através de gráfico que realmente isso é possível? Teve alguma crise? Ou a inflação baixou? Ou o meu produto teve um diferencial porque a outra empresa concorrente teve um acidente, explodiu a fábrica lá e não vai ter produto para fornecer e assim tem a capacidade de meu produto aumentar? Então tem que ver quais estratégias, tem que trazer uma coisa realmente planejada, fixa para que essa ideia venha ao encontro à ideia da empresa. Não pode ser uma coisa que você acha. Não, tem que ser realmente através de informações corretas. Ainda visando o quê? A meta, que é um estado futuro desejado, que a empresa tenta atingir dentro dessa nossa colocação. Temos aí o plano, ele precisa de um roteiro para que essa ideia que ele tem não seja simplesmente uma ideia, e sim um planejamento para alcançar aí as metas. E ainda temos aí o planejamento, que vai determinar as metas da organização e os meios para como isso vai ser possível de ser alcançado, né? Eles vão alcançar. Então, para que os planos sejam traçados e as metas alcançadas, estabelecidas, é preciso que ela defina a sua missão, como a gente viu que é muito importante as empresas terem isso, e todos os funcionários envolvidos tenham a mesma noção. Tem uma mensagem que deseja passar para os colaboradores, tanto externamente, também como os fornecedores, clientes, comunidade em geral, e a missão ela serve para como um guia, né, ali para atingir os objetivos e a razão existente dessas empresas ou dessas organizações. Já os planos é visto como 3 níveis, ou visto de 3 níveis aí, com planos diferenciado como plano estratégico, que ela desenvolve ou é desenvolvido pelas altas administrações, que é vista a longo prazo. Elas são direcionadas para atingir o quê? As metas que todo mundo tem que alcançar dentro da empresa, que é chegar ali sempre uma meta diferenciada da outra, sempre querendo alcançar uma meta maior. Dentro desse tem um plano tático, que a gente já viu também, que é em menor prazo. Ele busca definir o que cada departamento precisa fazer para alcançar essas metas, os planos operacionais, que vêm para o curto prazo. Essas ação específica e prática de cada departamento, que os gerentes têm que ter um supervisor em cada um para que isso ocorra, até mesmo individual dos funcionários. Então temos ainda, para que o planejamento aconteça, possa acontecer, ela deve seguir as premissas básicas: diagnóstico empresarial com levantamento da atual situação da empresa, se está positiva ou negativa, se tem capacidade de investimento ou deve recuar, as estimativas, projeção, quais são as metas, no caso aí o resultado a serem alcançado ou atingido que essa empresa tem. Também a gente tem os objetivos e o propósito, que é o objetivo geral, e ainda temos ali os objetivos principais, que são os objetivos específicos, os que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo geral. Quais são os passos que eu tenho que dar? Os setoriais, né, por setor, o político, que a gente já tinha visto também, procedimentos, os planos, programas, que faz parte de um plano, como que vai ser projetado, os cronogramas, principalmente de orçamento, tempo de execução
e de recursos necessários para que isso ocorra, também de logística, onde você vai colocar o material, qual tipo de maquinário, quanto você consegue produzir com a quantidade de máquina, funcionário e hora para isso tudo acontecer. Tem que ter um planejamento. Por isso que o controle é importante para saber que foi planejado durante esse percurso aí, se realmente está acontecendo e se está sendo realizado de forma coerente, de forma correta, conforme o planejado pelos gestores, né? Sempre o feedback desempenha um papel fundamental desses setores para ele ver realmente se teve retorno dos planos que ele planejou, que estão sendo executados. Depois a gente tem o subtópico ambiente organizacional e suas variáveis. Vem o encontro os ambientes organizacional novamente. Ele entende como um conjunto de forças externas, sendo que desses ambientes que as empresas retiram os recursos, principalmente recursos naturais, para a sobrevivência e o desenvolvimento da empresa. Eles precisam saber se esse recurso ele tem uma certa vida de quanto tempo dentro daquela região, por exemplo. Então, estendido pela análise de domínio do contexto externo. Campo escolhido pela organização também é muito importante, aonde ele vai atuar, a sua atuação. Tem que avaliar, em outras palavras, aí, o domínio e o nicho que ele quer alcançar, quais os locais externos que ele vai interagir para retirar esses recursos ou alcançar suas metas. Então, dependendo, eu estou a fim de abrir uma filial, por exemplo, de um setor de uma churrascaria lá na Bahia. Quero ampliar o meu negócio. Será que lá o pessoal é carnívoro que nem aqui? É um bom investimento? O poder aquisitivo é tão bom quanto aqui? A logística para chegar a carne de qualidade que sai daqui até lá é compatível? Ou eu vou ter que criar um gado lá que o terreno ou, sei lá, a parte de engorda não funciona bem lá porque o clima não é legal e tudo mais, sai uma carne diferenciada, então não vai dar certo. Uma questão também que ele tem que ver, cultural também é diferencial para que as empresas possam fazer essa elaboração de planejamento, né? Para que a organização seja eficiente, ela deve conhecer o ambiente a qual ela está inserida ou o que ela pretende ser inserida, né? Onde ela pretende atuar. Temos ainda a seleção ambiental, que é necessário selecionar apenas as partes que se relacionam diretamente com seus objetivos. Temos também a percepção ambiental. A gente viu a seleção ambiental, agora a percepção ambiental. Ela deve ser estruturada segundo as necessidades e expectativas da empresa. Consonância e dissonância, que trem é isso? Nesse caso, é necessário que a organização alinhe as ações para que o equilíbrio seja retomado. Então, consonância e a dissonância, interna e externo. Ou seja, a procura de produzir com a procura de compra desse produto. Tem que unir as duas ideias. Limites ou fronteiras, por onde você quer atuar. Então, as linhas imaginárias, porque você ainda não atuou, você pretende, você ainda não sabe o setor, você tem que fazer pesquisa. Então, qual é a delimitação, né, desse contexto? Mais difícil de você prever, mas tem como você ter uma previsão, né, disso. Porque as empresas são consideradas como um sistema aberto. Então, você tem que ter uma ideia até onde você quer atingir. Eu vou trabalhar em nível nacional, mas aí tem uma empresa fora do Brasil interessada no seu produto. Você vai vender para ela ou não? Como é que vai ser a transformação de ideia? Você tem uma ideia se isso acontecer, como que você vai proceder ou vai perder simplesmente a venda? Ou pode ser uma possibilidade de um novo mercado. Então, também dentro dessa analogia aqui. Mas, além do mais, né, desse nosso pensamento aí, temos aspectos legais e fiscais dentro desse contexto. Se uma empresa de outro lugar quiser comprar da gente, que também ele vai ter que, o gestor, delimitar aí esse contexto até onde ele quer ir ou ter mais informações das fronteiras geográficas em que a organização atua ou ainda pretende atuar num investimento futuro, né? Então, as organizações devem ser consideradas como um sistema aberto, que a gente já viu. Concorrência entre a empresa ficou mais acirrada devido a essa abertura que a gente tem entre os fatores globais. Abriu o horizonte e atuação das empresas como um todo, por isso que a gente está tendo aí alguma coisa que, se não atender bem um cliente, é muito fácil de perder para outra empresa, porque você tem que cativar o seu cliente, uma
certa fidelidade para que ele mantenha com você. O ambiente ele tornou bem mais amplo, complexo também, com certeza, mais incerto. Não quer dizer que você tem uma fatia de mercado hoje que você vai ter ela amanhã, dependendo da concorrência que vem o tempo todo. Ela precisa explorar ao máximo aí as informações de atuação. Pode entender o ambiente a partir dos níveis macro, ambiente, que é amplo, certo? No geral, ainda que engloba os fatores tecnológicos, políticos e econômicos, tanto pode ser na esfera nacional e internacional, sociocultural ou demográfica, e ainda ecológica, que a gente vai ver muito sobre isso nessa disciplina na unidade 2. Ainda a gente vai ter algumas unidades que é muito importante, são as unidades reguladoras, os ambientes internos das organizações, para que vocês vão ver que vai ter, esqueci a palavra agora, uma empresa, por exemplo, tipo a Sadia Perdigão, não tomar conta do mercado, não virar um monopólio. Então a gente vai ver que tem algumas agências que regulam isso. É muito importante isso para o consumidor, principalmente. E para as pequenas empresas. A gente vai dando uma olhada ao circo, como ela se envolve aqui, tem as variáveis do ambiente interno e temos vários fatores dentro desse contexto. Por exemplo, os fatores tecnológicos, né, que precisam acompanhar a evolução da tecnologia, senão ficam para trás no mercado. Se eles não acompanharem isso, com certeza, com tudo que está vindo aí, então a internet, as notícias, na verdade, as informações são praticamente em tempo real, diferente da televisão, que também tem algumas que é quase em tempo real. Mas a internet, realmente o troço aconteceu, por exemplo, um acidente na estrada, tu tira uma foto, vai, coloca lá na mídia social e já foi. No Facebook, no WhatsApp, que um vai passando para o outro, e já acontece em tempo real. Isso acontece com as informações também dentro das empresas. Isso é uma ferramenta que se a empresa souber lidar, ela vai ter grande fatia de competitividade dentro do mercado, porque ela está vendo o que está acontecendo em tempo real, as informações das coisas. Então, se tem algum produto que aconteceu lá em outro país que pode influenciar no produto que ela trabalha aqui final, ela pode então se antecipar e fazer um pedido no outro dia, que já sabe que esse produto vai ter um aumento absurdo. Porque aconteceu um desastre numa indústria que fabricava, sei lá, ou era grande fornecedora do insumo para fazer a transformação do produto dela. Então, estratégias que podem ser utilizadas em benefício à empresa, né? Outros aspectos importantes que a gente pode ver aqui, além dos fatores tecnológicos, né, é o que é o banco de dados ricos em informações, ser bem alimentados, né, para entender os clientes e gerenciar da melhor forma possível os recursos, né? A gente tem aí reguladora, que é o sistema do tipo ERP, que é chamado de Enterprise Resource Planning, alguma coisa nesse segmento que meu inglês é uma meleca, que facilita a tomada de decisões. É um sistema realmente que é alimentada e vai dar vários gráficos para que o gestor consiga ver cada coisa, cada setor ou de cada planejamento que ele fizesse está entrando dentro do seu planejamento e alcançando as metas que realmente ele planejava. Uma pré-visualização. Ainda a gente pode dizer fatores que vai influenciar demais, principalmente os fatores políticos e legais. O que eu quero dizer com isso? Eles são ligados à esfera de governos, na esfera federal, estadual, municipal. Isso pode trazer uma empresa ou a riqueza ou a falência, né? Então, dependendo do contexto, que elas podem afetar a vida da organização através da inflação, por exemplo, ou, por exemplo, o governo regulamenta o quê? As ações que as pessoas podem investir dentro da empresa, das organizações ou no mercado. As ações podem baixar ou diminuir. Ainda tem os aspectos como salário, dependendo da região, o salário de um é maior do que o outro. Preço, por exemplo, na área do TI informática, quem trabalha em São Paulo ganha 5 vezes mais que quem trabalha aqui em Porto Alegre. Hoje, mesmo que tenha essa parte de distância, quem presta serviço para uma empresa dos Estados Unidos de TI ganha, sei lá, 7, 8 vezes mais do que um que trabalha em São Paulo, na mesma área. Para vocês verem que depende do segmento. Você tem a mesma formação, a regulamentação do mercado de salário depende de muita coisa. Então, preços, funções de aquisição, direito do consumidor, tudo isso pode trazer benefícios ou não para a empresa. Em exemplo de leis aí que regulamentam essas trajetórias ou essas estratégias das empresas que elas têm que ficar de olho, tanto para ela
formar o seu produto final, que ela tem que colocar isso na balança, que são aí algumas leis, que é a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, todo mundo conhece, que ela regulamenta as condições do trabalho e a remuneração, férias e tudo mais, direcionando ao conforto do direito aí dos trabalhadores, né? Não necessariamente um conforto, né? Mas a gente tem aí uma parte que olham pela gente. Tem aí a Constituição Federal, que ela determina os tributos que as empresas vão pagar, que ela deve ser recolhida por onde? Pela União. Temos os estados, o município fica com a fatia também, podem influenciar nas questões administrativas, também financeiras da empresa, direta ou indiretamente, no preço final dos seus fornecedores, que vai acabar atingindo a empresa como um todo. Temos aí o Código de Defesa do Consumidor, ele protege aí as compras, possíveis compras ou produtos adquiridos pelos nossos clientes, questões, por exemplo, abusivas, que você comprou uma coisa que estava lá na imagem, na internet, chegou outra bem menor, estava ampliada, era diferente, e assim tem essas questões também, propaganda enganosa, quando seus direitos não são respeitados. Também pode influenciar demais, que são os fatores econômicos, que é o que? O produto interno bruto, a inflação ou a deflação, e a taxa de juros do emprego, se tiver. É importante para a empresa, antes de se instalar no local, ver como que isso funciona, se tem muita indústria, se não tem, se pode colaborar ou não. Temos exemplo aí, quanto mais alta a inflação, menor o poder de compra das pessoas, devido a quê? A desvalorização da renda. Se não tem muitas indústrias naquele local, quer dizer, tem um desemprego, uma taxa de desemprego muito grande. Com isso, o poder de compra desses clientes é muito menor, né? Isso é ruim. Depois temos aí aspectos importantes relacionados à importação e exportação, principalmente aí no Brasil, no resto do mundo, são os importadores aí e exportadores. É o melhor para o Brasil é o quê? O aumento das importações. Quanto mais a gente vende o nosso produto para fora, mais dinheiro entra, principalmente em dólar, e aí a gente consegue enriquecer, vamos dizer, ou enriquecer a economia. Temos ainda as fronteiras internacionais, que têm os impactos indiretos para a organização. Exemplo, a empresa com fornecedores em estrangeiro pode modificar toda a questão por causa do dólar. Então, se você compra esse produto e está baseado no dólar, pode ser que você vai ter um prejuízo ou ter que ser obrigado a ter um aumento do seu produto no mercado nacional. Exemplo aí, em acordos internacionais, pode quebrar algumas barreiras alfandegárias, pode afetar as condições e as decisões gerenciais, principalmente as empresas aqui no Brasil que dependem de alguma coisa, algum componente da China. Como tudo fechou lá, ele teve algumas coisas aqui de desacordos internacionais. Foi as quebras de barreiras alfandegárias, que não podiam descarregar os navios, né? Isso pode também trazer um grande prejuízo. Temos aí os fatores sociocultural, que é o tamanho da população, a faixa etária, religião, escolaridade, densidade demográfica, a gente já viu isso também. Preciso conviver com as diferenças de cada lugar, exemplo que a gente já tinha dado anteriormente também, adaptar o produto e o serviço oferecido, preciso sempre pesquisar antes de entrar no novo mercado, com certeza. Então a gente tem todos esses fatores aqui que a gente viu, do Código do Consumidor, fatores econômicos a gente deu uma pincelada, os fatores ecológicos também é importante a gente falar ele aqui, por exemplo, a gente tem que pensar nos recursos naturais, principalmente nas disponibilidades do meio, o que está acontecendo na parte ecológica, se está prejudicando, qual é a contribuição para o meio ambiente que a sua empresa fornece ou colabora, as questões de poluição climática, transporte ou comunicação, que acaba afetando a organização ou a empresa, né? Trilham por esse caminho sustentável, elas podem acabar aí ficando para trás. Tem as variáveis do ambiente, ou seja, as tarefas, os consumidores é o que conhecemos como mercado consumidor, ou usuário ainda consumidor, são os clientes que absorvem todos os produtos e serviços que são oferecidos entre as empresas ou entre as organizações. Essas empresas precisam pesquisar os gostos dos seus clientes e ainda estabelecer as necessidades que eles têm como visão, né? E ainda tem que também saber ouvir os fornecedores que fornecem os insumos, os recursos necessários para o funcionamento das empresas. Também os concorrentes, é muito importante a gente verificar o que eles estão produzindo, de que forma,
Tem os tipos de concorrente direto e indireto, que produz produtos similares ou ainda que fazem a revenda. Tem a concorrência, que é de vital importância para que a gente não cria um monopólio, né? Que ela tenha concorrência. Isso determina benefícios para o consumidor, ter opções de compra, poder de compra, mandar no mercado. Se ficou caro demais, compra do concorrente. Não é obrigado. E aí, com isso, eles conseguem baixar o valor, né, da mercadoria. Ainda temos agências reguladoras, como o sindicato, conselho administrativo de defesa econômica, temos os grupos de interesse, as variáveis do ambiente interno, como os proprietários, recursos humanos, gestores, ainda o ambiente físico de trabalho, show de fábrica, que a gente já pincelou ele lá na frente, a parte da cultura, que a gente falou também, o ambiente global como um todo, que está sendo mutável, de mudança, e ele avança aí com novas oportunidades. As empresas buscam também as estratégias utilizando ideias de países vizinhos, né, trazendo para cá. E para você também montar a sua ideia profissional, a sua vida profissional não foi diferente. E a gente vai falar disso, esse tópico 3 da tomada de decisões. Beleza? Bom, então agora a gente vai para o tópico 3, a tomada de decisão gerencial. Precisamos analisar se iremos ou não fazer o curso superior quando a gente entra na universidade, né? Qual seria o melhor curso, qual é a faculdade, como seriam as etapas financeiras. Então, tudo a gente tem que analisar antes de tomar a decisão, né? Então, nessa tomada de decisões, nesse comparativo que a gente está fazendo aí, requer buscar o quê? Informações alternativas, analisar qual delas é mais adequada para o momento que a gente se encontra, para a nossa realidade. No caso da tomada de decisões na vida profissional, não é muito diferente. A relação dos nossos objetivos de vida, como a gente quer estar daqui a 5 anos, qual vai ser a trajetória que a gente vai seguir até lá. Dentro desse contexto, a gente vai trabalhar na tomada de decisões gerenciais dentro da apostila de desenvolvimento gerenciais. Quais são os conceitos que a gente encontra na tomada de decisões? Então, falando de decisões, a escolha é feita de que forma, né? Entre as alternativas disponíveis que a gente tem no mercado. Tomar as decisões, hoje em dia, ela envolve análise de relação de custos de benefícios, considerar as experiências do próprio gestor ou dos funcionários, os casos anteriores pela vida que você passou, né? As preferências de quem está decidindo, que seguindo nas decisões gerenciais, ela se encaixa em duas categorias. É a decisão programada. O que é isso? Ocorre com uma determinada frequência. Não programada são decisões o quê? Nova, quando se gerencia algo que ainda não ocorreu na empresa. O gerente não tem os dados anteriores para ele tomar uma decisão. Partindo dessa análise, dentro dessas discussões não programadas, vamos analisar aí. A análise requer o quê? Mais dados devido à maior concentração de incertezas e complexidade na tomada de decisões. Fica aí as decisões estratégicas sobre o impacto de longo prazo. Dependendo dos grandes investimentos, dependendo da quantidade de investimento dentro da empresa, da mudança cultural, da organização, tudo isso vai influenciar sobre as decisões. Pode ser tomada por diferentes contextos, sobre as condições diferentes. Existem 3 tipos mais conhecidos e diferentes que se referem na tomada de decisões sobre as condições de certeza. Depois a gente tem aquela que envolve as decisões dos resultados que são conhecidas antecipadamente. Temos a segunda, que é a tomada de decisão sobre a condição de risco, que pode ser descrita em termos probabilísticos, tem uma probabilidade de acontecer ou não. E a terceira e última, as condições da tomada de decisões, a incerteza. A gente vai fazer uma decisão, mas a gente não tem os dados realistas ou os dados completos para ter essa decisão como fiel, né? Como 90% de certeza. Você não tem todos os dados, então você vai criar ela com umas incertezas. Ela ocorre devido a motivos de excesso de variáveis, ou poucas variáveis, ou a falta do conhecimento sobre elas, como interpretá-las. As decisões ainda podem ocorrer em níveis diferentes na organização.
pode ser em níveis estratégico, táticos, operacionais. Mas aí o estratégico, por exemplo, que é o primeiro que a gente está colocando, as decisões são direcionadas aos objetivos de quê? De longo prazo. Essas decisões ligam a empresa no seu ambiente externo, vista a partir de um sistema que aberto, né? Sem fronteiras. Já em relação ao nível tático, são decisões mais específicas e a médio prazo. São tão prolongadas. Exemplo dessas discussões, decisões de compra e desenvolvimento, de metas produtivas, tudo em médio prazo. Essa decisão de nível, ainda a gente tem outra decisão que é de nível operacional. Por quem? Por qual profissionais? Pelos supervisores. Se reporta a quem? Aos gerentes, por sua vez. Esses mencionam a comunicação para a alta administração. Então, como vocês podem ver, é um círculo, né? Lideranças de poder, de escala. Então, são decididos a curto prazo. Então, dentro dessa colocação das três, a gente tem um modelo de tomada de decisões e vamos ver algumas que foram tratados na literatura ao longo do livro e ao longo de pesquisas. Por exemplo, o modelo clássico baseia-se na economia, nos melhores interesses da organização. Ele é fundamental a partir de 4 premissas para trabalhar o alcance das metas dentro da empresa, que são acordadas e dedica a obter as informações ou as condições de certeza, juntando as informações selecionadas nas alternativas para equilibrar, né, o retorno econômico dentro da empresa ou dentro desse círculo que a gente está falando aqui, né? Então, o que ele usa? Ele usa uma lógica para atribuir os valores, né? Avaliar as alternativas e decidir sobre as alternativas que eles têm em mão para alcançar as metas. Ele é considerado normativo. Perfeito. E o que é normativo? É um plano de abordagem que define como os gestores ou os administradores devem tomar as decisões, fornecendo diretrizes para alcançarem um resultado ideal para as organizações, tanto estratégicas como da empresa. Já o modelo administrativo descreve como os gerentes tomam as decisões em situações mais difíceis, as decisões não programadas que vimos anteriormente. Esse modelo, né, ele contempla os conceitos de racionalidade limitada. Tem um limite, eles não podem ir infinitamente. Significa que a pessoa tem um limite sobre o racional. Aí os gerentes, eles vão possuir um tempo de capacidade de processamento, somente uma quantidade limitada de informações. Eles vão ter uns dados já tabulados para aquela pesquisa e não vai poder avaliar todas as alternativas, somente aquelas que resolvem um problema naquele momento, porque o tempo é menor. Dentro desse modelo ainda tem o modelo que é considerado descritivo, que ele busca o quê? Busca descrever como as decisões ocorrem em situações complexas, para que possa ser aproveitado para uma próxima ocasião. E ainda a gente tem o modelo político, que geralmente é utilizado em decisões não programadas, que envolve mais de um gerente, nesse caso, de vários setores, na tomada de decisões. Então, organiza várias pessoas aí para pensarem juntos. No caso, os gerentes eles usam persuasão para conseguir convencer o outro gerente em favor do seu objetivo. A psicologia corre solta, que envolve o máximo de gestores possíveis em determinada situação para resolver o problema mais rápido ou mais eficiente, ter mais alternativas, né? Então, as organizações são formadas a partir de vários grupos com diversos interesses entre as metas e os valores que a empresa deseja alcançar, né? Com as informações muitas vezes incompletas e limitadas. Os recursos e a capacidade, elas são escassos para identificar esses problemas ou todos os problemas que eles se encontram. Eles procuram, através de barganhar, né? Quem dá mais, quem dá menos, decidir sobre as metas, discutir as alternativas para solucionar o problema ou para aplicar esse conhecimento em conjunto. Logo em seguida, a gente vai ver um pouco agora de riscos e incerteza na tomada de decisões. Eles são elementos associados à tomada de decisões, está associada ao desconhecido, incertezas e riscos. Eles podem influenciar o mercado, com certeza. Quanto maior são as incertezas, maiores são os resultados entrar no mercado, ter mais
receio, mais dificuldade. Porém, se conseguirmos ter uma ideia das possíveis perdas, melhora, né? A chance de investimento aí, com certeza. Você já vai ter ali umas informações de onde investir ou não investir, a parte de acerto, ser mais assertiva. Condições de riscos, por exemplo, quando pode ser calculado. Essa é a melhor forma que tem, né? Um exemplo que a gente pode dar, lançamento de um novo produto e a possibilidade de venda do mesmo. Nos 3 primeiros meses, né, já a incerteza não tem uma possibilidade de mensuração. Por quê? Porque ainda não consegue dar uma olhada no giro dessa mercadoria, como foi, as perdas ou os ganhos futuros, estão chamados de estimativa, porque nos 3 primeiros meses é o que você vai ter uma ideia, porém não dá para você definir ele para o resto dessa evolução. Como o produto é novo, ainda não tem um aquecimento no mercado. Então, uma forma de reduzir essa incerteza dentro das empresas ou dentro do mercado é a busca, com certeza, de conhecimento e de informação. Quanto mais informação o gestor tiver, e melhor for a qualidade, mesmo em tempo, melhor os resultados para ele tomar as decisões, eles decidir se realmente vão produzir tanto em grande escala, em tanto tempo, né? Se vai substituir algum produto por aquele. Então, as informações estão na base do saber, nem sempre está disponível, porque a concorrência que lida com esse outro estilo de produto, essa novidade, ele não deixa transparente como é que ele faz a parte de marketing ou a parte de colocação desse produto no mercado. Então, nem sempre você tem já um modelo pronto para você copiar e adaptar à sua realidade, né? Então, a decisão pode ser tomada de 2 formas nesse comparativo perante o gerente. Pode ser individual, vai agilizar o processo, porém o nível de incerteza também é maior, porque ele não vai ter informações para processar em grande quantidade, que é individual, que ocorre divergências de ideia. Pode conseguir mais informações, análise mais profunda, diminuindo aí, às vezes, as incertezas, porque onde tem muita gente pesquisando, vocês vão encontrar mais respostas e aí fica mais fácil para decidir o que fazer, né? Dentro das etapas da tomada de decisões, a gente vai conhecer as etapas do processo decisório. A primeira consiste no reconhecimento da necessidade de decisões que indica a existência do problema a ser resolvido ou da oportunidade a ser aproveitado perante a empresa, né? Segundo, a gente vai ter o diagnóstico e análise de causas. Precisamos coletar informações para que a gente possa elaborar o nosso planejamento e para que possamos ser desenvolvidas alternativas e assim verificar o que está errado dentro do nosso planejamento. Isso a gente pode ver ou resolver fazendo perguntas e ajudando aí a descobrir, por exemplo, os nossos resultados. A fazer perguntas como assim, professor? Por exemplo, aí, qual é o estado de equilíbrio de nossa que nos afeta, por exemplo? Quando, onde ou como, a quem ocorre para pesquisar esse problema ou para ver essa solução? Então, quando, onde, como, a quem a gente vai verificar? Na concorrência? A gente vai abrir onde? Rio Grande do Sul? Ou vai ser na região sul? Né? Ou vai ser na região norte? Tem toda essa questão de cultural e tudo mais que a gente tem que pesquisar. Qual é a urgência de solucionar esse problema? Quais os processos de interconexões dos eventos? Ainda que resultados veio de qual atividade? Certo? Que a gente possa tomar decisões mais voltadas dentro da pergunta, ajuda a gente pesquisar por algum caminho mais direcionado. E a terceira etapa, que consiste na seleção das alternativas desejadas, que pode ser desenvolvida através de quê? Né? De alternativas mais adequadas e mais promissoras, que atenda às metas e os objetivos que a empresa possui. Muito bem, ainda a gente tem mais uma, que se refere à implementação de alternativas escolhidas, que é preciso utilizar as habilidades gerenciais e administrativas, determinando as metas de implantação previstas nos recursos, como que? Como os recursos humanos, materiais, tecnologias. E a última etapa, que é a avaliação do feedback, que é importantíssimo para as empresas. É preciso avaliar se a decisão foi implementada com sucesso ou se tem algo a ser modificado.
Então, avaliar esses resultados finais é muito importante para que os gestores e administradores possam verificar se realmente deu certo ou se no próxima vez que eles forem lançar o produto em outra região possa ser corrigidos os erros ocorridos. Então, o controle deve ser constante dentro desses parâmetros que a gente deu aí. A gente vai ver uma figura que nos mostra essas etapas. Então, aqui a gente pode ver com as etapas aí, a gente vai falar um pouquinho dele. Então, a gente pode separar aí os processos pré-decisão, que vem ao encontro de quê? De busca das informações e das possíveis alternativas. Tem a decisão, que é a escolha a partir das alternativas, através de quê? Das ideias, né? Do pensamento, da discussão. E ali a gente tem mais uma que é a pós-decisão, que é a implementação de decisões, avaliações como os resultados e consequências dentro da empresa. Então, tudo isso aqui está englobado dentro da tomada de decisão que o gerente, o supervisor, a administração vai escolher para que defina aí o seu estilo. Falando em estilo, vamos ver aqui um estilo de decisões que as pessoas são diferentes dentro da instituição, dentro da vida, dentro da família. Então, isso, a diferença faz parte. As pessoas são diferentes uma das outras, por esse motivo também, no modo de tomar decisões, cabível que seja diferenciado um pensamento do outro. Essas diferenças ela pode ser explicadas de 4 formas diferentes. Por exemplo, a gente tem o estilo diretivo, que utilizamos com soluções simples e bem definidas, geralmente para decisões mais imediatas, mais rápidas. A gente tem ainda o estilo analítico, que são utilizados a partir das soluções mais complexas, o inverso. A gente pode coletar aí muitas informações antes de tomar uma decisão decisiva aí ou importante. Temos também o estilo conceitual, consideramos aí um grande número de informações coletado através de grupos e usamos aí da criatividade para resolver, relacionar os problemas. E por último, a gente tem o estilo comportamental, se preocupamos com as outras pessoas envolvidas no processo. Então, geralmente, a gente conversamos com os funcionários para tentar compreender, né, os sentimentos, para não afetar eles de alguma forma dentro do sistema que a gente vai trabalhar, ou as metas talvez não ficam satisfeitos e acabam não produzindo. Então, assim, a gente consegue ver esse comportamental e aqui tem até uma imagem para a gente contribuir dentro desses conceitos aqui, um pouquinho que a gente falou para a gente pensar. Então, os gerentes mais eficazes, eles são capazes de quê? De variar entre esses estilos, não necessariamente que ele tenha que seguir uma ideia só. Então, na tomada de decisões em grupo, que a gente vai falar um pouquinho agora, quando a gente fala de eficiência individual, tem as vantagens, exemplo aí na tomada de decisões. Já em grupos é mais lenta. Individual você consegue ir mais direto ao ponto, né? Mas por outro lado, pode ser mais eficaz em grupo, por quê? Porque o número de informações levantadas, supostamente analisadas, vão ser muito maior. Então vamos ver algumas vantagens e desvantagens dentro desse segmento aqui. Então as vantagens, grupo, por exemplo, a gente levanta mais informações, trabalha com mais ideias a respeito do mesmo problema, né? Então trabalha mais ideias, geralmente mais pessoas na tomada de decisões, representa maior qualidade, busca aí alternativas, criatividade pode ser muito maior com muitas pessoas pensantes, apresentar os pontos de vista diferentes. Já nas desvantagens dentro desse segmento, a gente tem aí a demora do processo, porque muitas pessoas podem não concordar e com isso não chegar num consenso comum. Pressões que o próprio grupo impõe referente às decisões, né? Pô, eles querem aprovar logo, e ainda a pessoa não se decidiu, fica naquela pressão e não faz nada realmente como deveria ser. Pode correr aí a imprecisão por essas pressões, pode impedir que o grupo avalie de modo crítico realmente as visões diferentes que vão ter entre essas informações coletadas, né? Porém, tem algumas técnicas que podem auxiliar na tomada de decisões em grupo. Exemplo aí, o grupo de interação. Eles podem trocar as ideias de modo verbal ou ainda não verbal, através de alguns documentos que a gente vai ver, seguindo o modelo do brainstorming,
que essa técnica, as pessoas se reúnem, cada uma apresentando a sua ideia, com o foco de buscar soluções criativas, né? Temos ainda a técnica nominal de grupo, onde eles se reúnem, mas cada um age do modo individual, certo? Eles vão primeiro anotar tudo direitinho e depois vão debater. E por fim, temos a reunião eletrônica que vem ao encontro desse pensamento que a gente falou agora, que é um número maior de pessoas através de computadores, de e-mails ou de uma planilha onde todos digitam juntos as suas ideias e de forma principalmente anônima, e aí não vai ter uma discussão direcionada. Ah, não, foi a pessoa que falou que sim, a outra não, tem aquele mais líder que vai puxando a ideia. Então, todos os membros, ou todos os funcionários, ou todos os participantes, eles conseguem discutir e chegar em uma solução. E se a gente fosse ver qual é a diferença do grupo e da equipe? Bom, o grupo ele vai interagir com o intuito de quê? De compartilhar as informações que ajudem o grupo, né, os membros ali envolvidos dentro da sua área. Já as equipes, a gente já tem um contexto um pouco direcionado de forma diferente. Ela gera o esforço coordenado. Como assim? A soma de desempenho individual é maior. Então, coordenado, sim, a soma desse desempenho, realizar uma atividade individual é maior, porque todos eles querem alcançar a sua meta, então cada um faz a sua parte e assim eles conseguem realmente alcançar. Então temos também diferentes tipos de equipes dentro da organização para a gente poder visualizar esse contexto aqui, né? Por exemplo, equipes solucionadoras implementam a solução dentro da empresa, resolve problemas. O objetivo é resolver problemas e implementar as soluções dentro da empresa. Ainda temos aí a equipe autogerenciadas, são aquelas que assumem a responsabilidade de um modo direto ou não tendo interferência de supervisores. Temos ainda a equipe de funcionalidades, que são formadas com um nível hierárquico. Como assim? As áreas diferentes, né? Se juntam de várias áreas dentro da empresa para realizar uma tarefa. Por quê? Porque essa tarefa ela precisa de conhecimentos diferentes. Então precisa de cada um, de cada setor, para poder chegar num contexto como um todo, né? Uma visão geral. Seguindo a delegação dos poderes dentro das organizações. Uma pessoa não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sozinha. Ela precisa de pessoas capacitadas para que junto alcance os objetivos com mais precisão, com mais agilidade, né? Então vamos entender aí o que é delegação. Delegação de tarefas, de poder, ou quando um ocupante de um determinado cargo, ele transfere parte de suas atribuições, dos seus poderes ou da sua autoridade para outra pessoa ou para outros cargos. Isso aí está delegando. Pode ocorrer de uma pessoa para outra, com a transferência de poder ou de decisões, que recebem a ordem e passam a executar aquela tarefa, né, específica que foi dada, né? Assim a pessoa tem mais autonomia e ela vai conseguir concluir com mais clareza o objetivo a sua tarefa. Vamos ver um pouco agora sobre questões de centralização e descentralização dentro das organizações. Muito bem, quais são as vantagens dentro desse contexto das descentralizações? Ela permite o quê? Avaliar os gerentes na tomada de decisões, na solução de problemas, trazendo um clima de cooperação positiva. Ainda a gente tem aí gerando criatividade, inovação. As desvantagens dentro desse descentralizada é que existe autonomia para decidir. Isso torna difícil o controle dos problemas, porque, né, a pessoa tem autonomia para decidir e geralmente não é o intuito aí dessas informações do controle. Existe também a diminuição das vantagens de especialização. As pessoas buscam ser autossuficientes. Não é uma vantagem muito clara, né? E ainda a gente falando das desvantagens da centralização. E a centralização, ela depende dos critérios de desempenho ligado à hierarquia superior. Assim, busca padrões de comportamento, impedindo a competição. É muito legal, né? Essas desvantagens tem dentro da centralização. Já as vantagens da centralização trazem uniformidade e facilidade do controle e reduz aí o trabalho.
a gente pode entender a ligação entre a liderança e o uso dos líderes, fazendo aí o uso do poder, né, para alcançar os resultados esperados. Existe ainda uma diferença entre liderança e o poder. O que seria essa diferença? O poder é uma relação de dependência. Quanto mais o B é dependente do A, maior o poder do A sobre o B. Conseguiu entender um pouquinho a lógica? Então, já a liderança é alinhamento das metas entre os líderes e os liderados. Então, você vai coordenar uma equipe. E o outro é mais individualizado. Uma pessoa, então, ela está em seu poder. Ela faz realmente o que você manda, individualizada, e assim vai. Quanto mais poder você tem sobre ela, mais dependente ela está de você. Muito bem. Dentro dessas 5 fontes de poder, a gente pode ver aí, vamos tentar explicar por que uma pessoa exerce poder sobre a outra. O poder coercitivo, por exemplo, ele tem como base o temor, né? Ali o medo. O liderado, ele sabe que se não atender às exigências do líder, ele pode sofrer punições. Então, já é um poder que não é muito legal, né? É o poder de recompensa, esse é show. O liderado, ele atinge o objetivo que lhe foi proposto para obter alguma recompensa. Então, ele pode obter alguma recompensa. Isso é atrativo para ele continuar seguindo por esse rumo. Poder legitimado devido ao cargo, ao poder, posição hierárquica que essa pessoa teria, confere determinado poder. Então, aqui a gente sabe que algumas escalas realmente têm um poder bem positivo dentro da empresa, consegue fazer as coisas e tomar decisões. O poder de competência, baseado na especialidade, no talento, na experiência ou conhecimento tático que as pessoas têm. E o poder da transferência, é baseado na atuação e no apelo. Quando o líder é admirado por determinados grupos ou pela sua personalidade, geralmente é visto aí com carisma, com simpatia, algo que alguém queira seguir. É uma pessoa de transferência, ele transfere aquele ar de alegria para ele ou de bem-estar e assim ele consegue liderar com melhor visão entre os seus subordinados. Qual é o papel das informações na tomada de decisões gerenciais? Hoje temos acesso a um número muito grande de informações. Essas informações pode ser tirado do mercado, dos clientes, da concorrência, fornecedores, do governo, instituições sindicais, várias outras informações. Está aberta para a gente poder fazer esse mérito de filtro de informações, né? Então precisamos de informações em tempos e qualidade que seja rápida, né? Para a gente tomar decisões imediatas e acompanhar o mercado. Isso é possível com a informática, né? O sistema da informação. Legal. Então, quanto às dimensões que a gente consegue alcançar, a abrangência, ela completa, tem acesso. A integridade, a informação, ela está alterada ou ela é original, né? Veracidade, é fiel aos fatos. Confidelidade ou confidencialidade, acessada somente por quem realmente de direito, quem é de direito. Disponibilidade, é facilmente acessada. Atualidade, gera um tempo certo. Ineditismo, fácil obtenção, né, da pessoa poder entender. Contextualização, ela é atraente para que a gente continue lendo a informação. Precisão suficientemente detalhada que você possa aprender, fazer o seu autoconhecimento. Originalidade, direto da fonte, de quem a fez realmente, ou já é reescrita por outros. Existência, física ou virtual, qual é a melhor? Agregação de valor, é importante realmente essa informação que você coletou, que você separou? Identidade, fiel ao conteúdo ou já é reescrita? Audiência, acesso pelo público-alvo que você quer realmente alcançar? Então, como a gente pode ver, as informações podem vir de vários parâmetros, né? E vai ajudar a entender um pouco melhor que atividade relacionada ao processo de gestão de informações de conhecimento. Então, ele vem em conta do que a gente falou aí. 10 tipos de objetivos dos sistemas da informação
a gente pode ter os tipos e objetivos dos sistemas de informação. Um sistema de informação tem uma série de elementos interrelacionados que coletam entradas, manipulam e armazenam os processos, disseminam a saída e os dados e informações que fornecem um mecanismo que gera o feedback, certo? Então, dentro desse contexto que a gente viu aqui rapidinho, tem essa imagem que ajuda também a gente entender esse processo, como que ele funciona. Então, digamos que eles visam aí, ou têm a possibilidade de facilitar, de agilizar ou otimizar o processo decisório dentro das empresas, das organizações. O principal motivo que as empresas utilizam hoje nesse sistema de informática ou de informação é a capacidade de resolver os problemas e reagir a mudanças do ambiente ou do mercado, né? Enfrentar as tendências de crescimento, tanto competitiva quanto financeira, que ocorre pelo seu entorno, em sua volta. Então, entre os vários tipos de sistema, temos sistemas de informações gerencial, sistema de suporte de decisão e o sistema de suporte executivo. Vão se juntar para criar o sistema de informação gerencial. Então, dentro dessa colocação, algumas a gente vai ver que o sistema gerencial ele dá o suporte às funções de quê? De planejamento, de controle, de organização dentro da empresa, fornecendo informações o quê? Segura, em tempo hábil, que eles já precisam para tomar decisões, e assim eles conseguirem alcançar o objetivo do projeto. Já o sistema de informação gerencial como um todo, que a gente estava dando uma pincelada em cima, ele transforma os dados em informação e ele muda constantemente para quê? Para atender o negócio, porque vai de encontro ao quê? A necessidade que a organização necessita. O gerenciamento aí, a grande mudança que o mercado ocorre quase sempre, né? Então, um sistema voltado na coleta de dados, armazenamento, recuperação e processamento de informações usados ou desejados pela empresa. Entendendo um pouco dessa parte, vamos para o outro, que é o sistema de suporte a decisões. Esse sistema ele está sob o controle de uma ou mais pessoas aí que tomam decisão. Ele contribui na tomada de decisões em situações que impliquem decidir na hora o que vai ser executado ou o que vai ser planejado. Aí a gente tem ainda a ética na tomada de decisões, e podemos usar 3 critérios diferentes para fazer as escolhas éticas. Primeiro, critério utilitário, que decisões são tomadas com base em que? Nos resultados ou consequências. Temos a segunda, que é o critério e o foco dos direitos, que as pessoas tomam decisão compatíveis com a liberdade e direito dentro do contexto da empresa, claro. E o terceiro critério é focar na justiça. As pessoas vão tomar decisões no justo, no que é justo, né? E nos benefícios que os funcionários e a empresa também têm em sua meta. Cada um desses critérios traz um risco, traz, né, uma vantagem. É importante o quê? É saber equilibrar as coisas dentro desse contexto, para que nenhuma dessas partes saia prejudicada, nem a empresa e nem os funcionários, que prevaleça sempre o justo para todos, né? Então é isso, terminamos a unidade 3, o tópico 3, na verdade, e aqui a gente vai terminando essa parte e depois a gente vai entrando com a unidade 2, as carreiras e o gestor e as teorias motivacionais. Beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com Deus, fiquem bem. Grande abraço aí, então, Bianca, Evelyn, Laudenir, Lorena, Henrique, Henry, Carla, Samantha, Lucas e os outros alunos que estão com a gente aí. Boa semana para todos nós e fiquem com Deus aí. Boa noite, gente. Até mais. Valeu.